com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio. Eu sou a Maitê e este é o Papo de Fé, o podcast do Grupo Ágape. Que alegria estarmos de volta, né, Lucas? Depois de umas férias. Com certeza. Seja bem-vindo. Já tava com saudade. Estávamos com saudade, depois de muito trabalho com o especial de Natal, né? Esse, então, é o primeiro episódio do ano de 2026. Convido todo mundo que nos acompanha, quem ainda não assistiu o nosso especial de Natal, já não é mais Natal, mas dá tempo, né? Com certeza. Por toda a produção que foi feita, vale o ano inteiro ficar assistindo. Valeu a pena, né? Foi muito legal, foi um trabalho lindo que a gente fez nesse finalzinho de ano, por isso a gente ficou, né, um pouco mais longe aqui dos episódios. Deu uma pausa entre um episódio e outro, mas estamos de volta com tudo, cheios de planos para 2026. Com certeza. E já convido você, né, que tá aqui, que tá começando a assistir aí esse episódio, se inscreva em nosso canal, olha aí não só o nosso especial de Natal, veja as outras gravações, né, que a gente já fez aqui no podcast. Tem muita coisa interessante em nosso canal. Então, fique à vontade aí para compartilhar, para comentar. E a gente quer, né, que chegue cada vez em mais pessoas o Papo de Fé. E é isso, Maitê. Bora por aí. Muito bem, para começar esse ano temos um tema muito legal para falar hoje, como discernir o dom e escolher a vocação. Se é que é possível, né, escolher uma vocação. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E é uma alegria imensa para nós ter aqui a Mônica hoje. Mônica, seja muito bem-vinda. Que alegria te receber no Papo de Fé. Vai ter. É uma alegria para mim, uma né? alegria. Eu acho que Deus ele vai fazendo tudo na hora certa, né? Sempre. Aqui a gente aprendeu isso. Tudo na hora certa, né? Eu sempre estou aqui em Cambuí, vocês vão entender por quê, quem não me conhece. Eu sou de uma outra geração, né? Mas... O pessoal mais antigo lembra da Mônica. Mais antigo lembra, quem é da nova geração não lembra, mas vai saber o porquê eu tô aqui, qual que é a minha relação com Cambuí também. Com certeza. Né? Que bom que a gente tem você aqui, né, Mônica? Que bom que eu tenho vocês. A Mônica é nossa, viu, gente? Ela tá lá em São Paulo, ela tá trabalhando com outras coisas, mas ela é nossa, ela nasceu aqui, né, Mônica? O duro que não nasceu aqui, né? Não, a gente vai falar sobre isso também. Mas vale lembrar que a gente já teve um spoiler aí, porque a gente já gravou com o Márcio. Gravamos com o seu irmão. Foi um episódio lindo. Assistam o episódio do Márcio. Foi maravilhoso. O Márcio conta toda a história, né? De que vocês moravam lá, vieram pra cá. E é realmente uma alegria enorme, Mônica. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. Que bom que deu certo. Que bom. De estarmos aqui juntos. E a gente estava falando do especial de Natal. Eu não posso deixar de te agradecer. Gente, foi muito chique, né, Lucas? A gente teve a Mônica com a gente no especial de Natal. E assim, pra gente foi uma visão maravilhosa que a gente precisava, né, de alguém que trabalha com isso, que tá ali na produção diariamente. E engrandeceu muito o nosso trabalho do especial de Natal. Obrigada de coração, pessoalmente agora. Agradeço. Foi uma alegria poder contribuir com um pouquinho, né? Porque eu fiz toda uma pré-produção. A gente vai aprender sobre esses termos aí. A gente fez uma pré-produção juntos. E depois a produção eu acompanhei à distância por causa de conflitos de agenda. Mas foi uma delícia saber que assim aconteceu, a gente estava unido, lá do outro lado, vocês aqui, e que foi bem especial. Graças a Deus. Esse ano vai ter de novo. E a data do especial de Natal de 2026 vai ser no dia que a Mônica puder estar aqui. Deus quiser. Vamos marcar a agenda de acordo com a sua. Combinado. E conta pra gente, então, quem é a Mônica? Conta da sua vida profissional, de todas as coisas que você faz. Bom, eu sou Mônica Oliveira, eu sou natural de São Paulo, né? Nasci em São Paulo, mas tenho minha vida também aqui, uma grande parte dela aqui em Cambuí, né? Minha família mora aqui hoje, todo mundo conhece meus irmãos. São muitos, né, Mônica? Muitos irmãos. E, ao mesmo tempo, a gente construiu uma história aqui também, né? Então, os meus irmãos, todo mundo sabe, tem a loja, tem a Biobikes, né? Fazem todo um caminho aqui. Mas eu trilhei outros rumos, né? Para uma questão de escolha, porque vocação passa também pela escolha. Olha aí, né? Já vem a resposta. Já vem a resposta.
E eu optei de sair para estudar, né, para fazer faculdade fora. Voltei, para muita gente acha que eu não voltei, mas eu voltei. Eu fiquei 6 meses aqui em Cambuí. Depois da faculdade? Depois da faculdade, procurando entender que caminho que eu ia trilhar, porque, assim, eu sou formada em arquitetura, mas não saí da faculdade cega, né? Literalmente cega do que eu ia fazer. E agora, né? Abro meu escritório ou não, vou trabalhar com alguém. E aí eu comecei a entender que eu não estava preparada para ter o meu próprio escritório. É difícil esse discernimento ali no muito começo, difícil, porque a gente sai com aquela ilusão que, assim, eu vou sair com tudo pronto, vou sair ganhando muito dinheiro. Nossa, né? vai ser lindo. Vai ser lindo. E é muito ilusório isso. Então, eu digo para você que está fazendo faculdade, assim, calma, vai um passo de cada vez. E aí eu fui entendendo que eu precisava ainda aprender muita coisa, que precisava ter segurança em muita coisa, que eu... Na teoria é um jeito, na prática é outro, né? Na prática da vida é outro. E aí eu decidi, depois de 6 meses ficando aqui em Cambuí sem fazer nada, sem ganhar R$1. É claro, ajudando nas coisas com a minha mãe, com os meus irmãos, mas não estava atuando na minha área. Eu resolvi começar a mandar currículo para São Paulo. Eu tinha nascido lá, né? Minha família veio para cá, mas meu irmão já estava lá. Não era difícil para você voltar Não pra era lá, difícil. Né? O meu irmão já estava lá, o Magno já estava lá. A Michele foi primeiro do que eu para lá. E aí eu decidi, eu acho que a minha opção é começar a procurar algumas coisas fora de Cambuí. Eu preciso amadurecer profissionalmente, eu preciso ter muito mais segurança profissionalmente para mim poder depois, no futuro, quem sabe, atuar sozinha. E aí eu comecei, no primeiro mês que eu comecei a mandar currículo, e assim, eu tava topando qualquer coisa. Naquele desespero, né? Eu acho que eu não chamaria nem de desespero. Eu falava assim, eu preciso começar a atuar em alguma coisa. Queria começar. Tudo seria novidade para mim. Porque tudo a partir do momento... E quem saiu da faculdade sabe como é isso. Tudo é novidade, tudo é quase que um recomeço. Para mim, eu falo que a vida profissional, na hora que você começa a atuar de verdade, é outra faculdade. Parece que você não aprendeu aquilo, né? Não, meu Deus, você eu não fala, aprendi aonde isso que na falaram? faculdade. Será que eu faltei nessa aula? Onde que estava essa parte? Eu fui para indústria quando eu saí da faculdade de farmácia e eu não fiz nem estágio de indústria, então para mim era tudo muito novo mesmo. E aí eu fui para São Paulo e aí o primeiro trabalho que me chamou, que deu certo, eu falei, é esse. Eu vou arriscar, eu vou ter essa primeira experiência. Não era um escritório de arquitetura, não era um escritório de designer. Nada do que você esperava? Nada. Absolutamente nada do que eu esperava. Porque a gente sai com essa ilusão que você vai sair construindo casa, né? Você vai, né? Nossa, vou fazer a casa dos meus sonhos, que o professor nunca me deixou fazer. Tem um engenheiro junto. Sim. Tem um engenheiro junto aqui para provar que é verdade. Eu passei pela mesma situação. E aí eu fui trabalhar numa marmoraria. Olha. Eu fui aprender a fazer personalização. É um trabalho que acontece em São Paulo, então grandes marmorarias trabalham com personalização de projetos, de grandes projetos, né, de edifícios, cluster A, que eles chamam, né, então aqueles grandes edifícios onde, ao invés de colocar piso cerâmico, não, eles colocam mármore, né, chiquérrimo. Para quem trabalha na área sabe que é um negócio, você vai fazer uma bancada, você já deixa os 2 olhinhos lá, né, Que medo de trabalhar com isso. E aí eu trabalhei com isso. E era exigente, porque assim, é milimétrico, né? É detalhe, é cuidar para que na hora que você faz o projeto de personalização, você não perca, tem o tamanho da chapa, então tem que ter o aproveitamento. Não dá para perder nada. São vários detalhes, né? Era um importador, então chegava peças e mais, né? Placas e mais placas de mármore, de granito. E foi muito legal, porque assim, apesar de ter sido frustrante por um lado, né, assim, fazer personalização de apartamento com pedra. Hoje ninguém me engana com pedra. Eu conheço tudo de pedra. Tudo vem para somar, né? Tudo vem para somar, né? Então, assim, eu digo que a vida, Deus, né, a nossa história, em cada detalhe ela vai nos preparando, né? E tudo que era detalhe naquele momento que me era cobrado, né? Várias vezes eu chorava porque eu não sabia fazer direito, né? Porque parece ser um negócio simples, mas não é. Não é. Imagino. E eram, assim, edifícios inteiros. Então,
para quem é arquiteto vai entender bem isso, ou para quem trabalha na área de construção, fazer 1, 2 bancadas de banheiro é uma coisa, mas a gente fazia, sei lá, cada apartamento tinha, sei lá, 5 banheiros, 6 banheiros. Então, multiplica isso por 20 andares, né? Então, você tem que fazer um trabalho super milimétrico. Então, para mim, hoje, trabalhar com coisas que talvez para alguns pareçam gigantes, eu comecei lá de pouquinho, aprendendo a cortar e a projetar as peças de mármore para que não se perdesse, não tivesse desperdício, para que tudo saísse no prazo, para que o cálculo, porque a gente fazia os cálculos todos de valores junto com uma pessoa mais experiente, mas assim, para que nada desse perda para a empresa. Então, a gente vai adequando, e aí quando eu olho para trás e vejo, poxa, eu comecei fazendo personalização, valeu a pena. Né? Então, assim, às vezes... se perde, né? Nada. Às vezes a gente fica reclamando que... não, mas eu tô começando aqui no caixa do supermercado. Dê valor a tudo que você tá aprendendo ali sendo caixa de supermercado. Com certeza. Porque dali para você crescer e aprender outras coisas e depois poder ensinar outros, poxa, dá um super... Ai, que coisa boa, sabe assim? Aquela uma sensação de dever cumprido e de... Eu comecei certo. Eu não fui... minha profissão não foi frustrante no começo por ter começado assim. Começou devagar e Começou foi subindo, devagar. Né? Tudo é devagar, né? Sim, tem que ser. Eu costumo dizer, Maite, que até os milagres, eles só acontecem, se a gente for ver na palavra, e podem olhar, todos os milagres só aconteciam quando as pessoas se colocavam a caminho. Não fica esperando cair do céu, né? Não. Essa ilusão de que eu vou sentar na igreja, vou ir na missa, vou rezar o terço, vai acontecer um milagre? Esquece. Boa. Esquece. Se você não se coloca a caminho na vocação, na vida profissional, no seu chamado, seja ele qual for, o milagre não vai acontecer. Muito bom. E conta pra gente de tudo mais que você faz, né, Mônica? Porque, gente, essa é só uma pequena parte, né, Mônica? Isso. Hoje você continua trabalhando com arquitetura, Continuo. Né? Teve aí a gente estava até batendo um papo aqui antes de começar, e eu estava contando pra Maite e pro Lucas que eu comecei dessa forma, né, com arquitetura, mas eu não trabalhava com residencial. Eu fui entendendo, assim, aí passei por essa marmoraria, aí da marmoraria eu fui para uma rede da Porto Belo, que chama, para quem mora em São Paulo, não sei se alguma região aqui, alguma cidade da região tem, mas tem a Porto Belo Shop, que é, né, mais elitizada, né, bonitinha, a loja que você vai só comprar piso. Só comprar piso. Só comprar piso. E aí da marmoraria eu já tinha uma experiência com acabamento, então eu fui para essa rede. Era de atendimento, que antes de ir para a faculdade eu também já trabalhei no comércio. Olha aí. Né? Aqui em Cambuí. Né? Tem muita gente que me conhece. Trabalhei com o Olavo, da Vera, enfim, muito tempo. Trabalhei em outras lojas. Então, já tinha essa veiazinha comercial. Aí, saí da marmoraria e fui para Porto Belo Shop. Não estou fazendo propaganda aqui, mas se quiserem, né? O pessoal está precisando. Indica, né? O pessoal está precisando de patrocínio, já pode patrocinar. Por favor, bem-vindo. E aí eu fui para Porto Belo Shop e foi uma experiência também muito bacana, porque daí eu comecei a trabalhar com porcelanato, com cerâmica. É outra coisa... Só coisa bonita, né? Só coisa bonita. E aí é outra coisa, que ninguém me engana. Não vem falar que cerâmica é porcelanato, eu conheço as massas, eu viro, eu olho, conheço. É uma delícia saber e você ter autoridade mesmo, ter segurança e conhecimento de falar daquilo que você trabalha, né? E aí trabalhei muito tempo. Então, eu atendia os clientes, eles escolhiam, eu ajudava, ia lá, escolhia, mesclava as peças, né? Para o banheiro, para a cozinha, enfim, fazia o projeto e fazia a venda. Então, aí mudava um pouquinho o caminho que eu fiz na marmoraria. Aí eu já atendi o cliente final. Foi uma delícia, fiquei acho que quase 2 anos nessa rede, era um franqueado da Porto Belo. E um belo dia ele chega assim, fala, então, a Porto Belo não renovou, e eu vou ter que demitir todo mundo. Foi a única vez na minha vida que eu fui demitida. Nossa, porque foi massa, assim, né? Foi massa, né? As meninas todas que trabalhavam comigo também foram demitidas e fechou a franquia, né? Estratégia comercial. E aí eu falei, bom, e agora? O que eu faço, né? Meu Deus! Bom, já estava em São Paulo, então facilitava. Entrei nos sites que a gente conhece hoje, todos eles.
vamos mandar currículo. E, para minha curiosidade, né, eu olhei uma vaga que era dentro do Carrefour para fazer layout. Eu falei, olha que coisa interessante, eu vou mandar para essa vaga aqui. Vou tentar. Eu vou tentar essa vaga aqui. Eu nunca fiz, mas eu sou do tipo bem teimosinha. Eu nunca fiz, mas se você me der 5 minutos, eu aprendo. Maravilhosa. E aí, participei de vários processos seletivos, dentre eles, esse do Carrefour. Passei para uma segunda fase e entrei no Carrefour. Que legal. Eu falei, nossa, que legal. E aí era outro universo, né? Já mudou tudo a sua visão, né? Outro universo, porque era um escritório, segunda a sexta, não precisava trabalhar de sábado. Que delícia. É maravilhoso quando você trabalha sábado e deixa de trabalhar sábado. Deixa de trabalhar sábado, que daí eu tinha os meus finais de semana. Mas o interessante para mim é que era a estrutura gigantesca, assim, um universo na área comercial, mas que tudo começava ali com a equipe de projetos, obra, layout. E aí tinha aquelas reuniões e para mim era encantador ver que um supermercado nasce de uma reunião que, assim, fez a captação do terreno, construiu, vem para a equipe de layout, que passa para a equipe de obra. Eu falava, gente, que universo maravilhoso, assim, né? Que sincronismo, né? Então, eu passei a entender um pouquinho de marketing, né? Porque eu tinha que conversar com a equipe de marketing. Eu passei a entender um pouquinho de falar mais com os engenheiros, porque se dava alguma coisa diferente na obra, a equipe de layout precisava ser acionada, porque às vezes precisava mudar alguma coisa. Trabalhar com outros arquitetos, porque na época eram 5 arquitetos, cada um cuidava de uma área do supermercado ou do hipermercado, né? Então, eu cuidava da área geral de vendas de commodities, alimentos. Tinha uma pessoa que cuidava só de têxtil, porque nos grandes hipermercados hoje, cada vez mais, não é só o alimento, né? Tem o têxtil. Aí tinha alguém que cuidava só de padaria, de perecíveis. Então, todo mundo trabalhava em um layout ao mesmo tempo. E eu falava, gente, que universo maravilhoso, assim, né? E aí fui aprendendo um monte de coisas. Hoje também entendo muito dessa área comercial, entendo da área, né, de lojas. E aí fui trilhando esse caminho de sair de uma área só de vendas para entender de projeto comercial. E aí passei por grandes empresas, saí do Carrefour, pensando aí em crescimento, aí fiz uma pós-graduação, então eu sou arquiteta pós-graduada na área comercial. Que legal. Né? Tenho uma pós-graduação na área comercial. Aí fui para a Telha Norte, que muita gente conhece também. Da Telha Norte eu fui para o PETS, que antes era Pet Center Marginal, que eu estava te comentando. Eu fiz parte de todo o processo de mudança de marca, né? E isso foi sensacional para mim também, porque daí eu mergulhei no universo de marketing, de entender por que uma marca tinha... marca, né? Por que uma marca tinha que mudar, até só curiosidade aqui. Eles mudaram de marca na época porque o Pet Center Marginal, em alguns lugares, o marginal tinha outra conotação. Era ruim para eles. Para São Paulo, tem todo sentido. Está ali na Marginal Tietê, então tinha todo sentido. Olha só. Aí você pensa, no Rio de Janeiro, você tem uma loja chamada Pet Marginal, né? Bem estranho. Pesado, né? Pesado, inclusive. Então, olha como que é importante visão, você né? Conhecer, né? Conhecer. E aí, quando a gente fala de marketing, a gente não está falando só de marketing para uma vida profissional como a minha, mas a igreja precisa ter Com certeza. um bom marketing, né? Com certeza. Assim, ter beleza no que faz, enfim. Aí a gente entra em outro assunto aqui. Mas aí fui pro Pet Center Marginal, que eu fiz parte da equipe, né, que fez o processo de mudança de marca, que hoje é Pets, né? A marca toda Só fofinha, toda bonitinha, só Pets. Uhum. E depois fui para Saraiva, passei um grande período, cresci horrores lá dentro. Galguei, sabe assim, quando você vai crescendo de cargo, aquela coisa muito legal. E chegou numa hora que eu falei, não faz sentido mais. Isso, a gente está falando de 15 anos trabalhando com arquitetura comercial, né? Então, foi muitos anos, né? Foi um processo árduo, de muitas vezes eu me ver envolta hoje no que a gente fala, as pessoas estão com burnout. Eu acho que eu vivi uma fase quase essa loucura, de loucura mesmo, de pensar só no trabalho, de me envolver absurdamente. E que daí eu falei, opa, acho que agora
eu tô num momento que eu preciso repensar. Você soube a hora de parar? Eu acho que eu soube a hora que já não fazia mais sentido daquele jeito. Uhum. Eu sou extremamente grata por tudo que eu vivi nesses 15 anos, né? Se eu tô aqui hoje falando com essa facilidade, essa desenvoltura que todo mundo acha, nada. Eu sempre fui extremamente tímida. Extremamente tímida, assim. Eu não olhava no olho das pessoas. Acho que o Márcio falou que é tímido também. Mas ele fala super bem também. Meu irmão muito fala super bem. Mas eu sempre fui muito tímida. E eu acho que esse processo também dentro das empresas me fez enxergar, e graças a muitos gestores que eu tive, né? Tem um especial que eu quero citar aqui. Espero que ele ouça, depois eu vou mandar para ele. Que é o Arruc. Ele foi meu gestor na Telha Norte. E eu lembro direitinho que ele falava assim, eu terminava o projeto, muito acostumada, dentro das empresas sempre tem uma hierarquia, então preparava o projeto, entregava na mão do meu gestor ia para o diretor, apresentava, e ele vinha, foi aprovado, não foi, tem essa mudança, não tem. E eu lembro que o Arruc ele fez diferente, ele fazia diferente, e tenho certeza que ele deve fazer até hoje, né? Porque ele é uma pessoa excepcional. Ele falava assim, você não fez o projeto? Você que vai apresentar. E aí eu, não, pelo amor de Deus! Como que eu vou diante do diretor, né? Como se o diretor fosse um deus, né? A gente tem, né? E aí ele falava exatamente isso. Ele falava assim, o projeto é seu. Você conhece, né? Você conhece. Melhor do que ele. E ele falava assim, você vai defender o teu projeto. Eu vou estar lá, se você tiver alguma coisa, alguma questão, mas quem vai apresentar é você. Que legal. E foi muito legal, porque eu acho que eu quebrei esse paradigma de que o diretor é o suprassumo. Que tá muito acima de mim. Né? Que tá muito acima de mim e eu não vou saber me portar diante de uma pessoa que conhece mais do que eu. Não, ele conhece da área dele, mas quem conhece do projeto sou eu. Exato. Então foi muito legal, assim, porque foi uma empurrada que ele me deu que eu saía sem ar da sala, né? Uma pessoa tímida, né? Jogada ali. Jogada, mas ao mesmo tempo com alguém que estava ali na retaguarda. Ele nunca me abandonava sozinha. É aí que tá, né? O ponto. Maravilhoso ele. É aí que tá o grande segredo, assim. Ele me mandava, tava junto e me defendia se fosse preciso. Então eu fui ganhando muita segurança. Né? Hoje eu converso com o diretor, vamos lá, vamos conversar. Com o faxineiro, vamos lá, eu vou me portar da mesma forma que ele, para que ele me entenda. É para conversar com o pedreiro lá na obra? Não tem problema, vamos lá, eu vou conversar com ele. É para conversar com o cliente, porque não é só alegrias, né? Quando a gente tá, né, Lucas? Com o cliente. Tô concordando com tudo. Aliás, é muito mais perrengue do que coisas legais, né? Gente, eu nem imagino como vocês conseguem trabalhar com isso. É muito perrengue, assim. Obra é um negócio que sempre começa com uma perspectiva e sempre vai ter intercorrências. Dá muita coisa errada. O tempo todo. O tempo todo. Então, você tem que ter jogo de cintura com quem tá ali, quem é teu parceiro de obra na construção, quem é a pessoa que está lá na ponta fazendo a coisa acontecer, com o cliente que tem urgência em mudar. Eu estou com uma situação em São Paulo que assim, eu tenho que entregar uma obra dia 7, porque os clientes precisam mudar. E assim, eu tenho que ter jeito e jogo de cintura no sentido profissional de saber lidar com essa situação. Pra coisa funcionar, né? Aí eu olho de novo. Eu tive que ter paciência de aprender a fazer o corte do mármore para hoje ter muita sabedoria e muito jeito para saber fazer o corte de cada um na hora de, sabe assim? Que legal. Então eu vou olhando para as coisas e falo, nada é desperdiçado. Nada. E aí o Arruc, muito obrigada, Arruc, por ter os empurrões, porque surtiu efeito. Hoje eu sou o que sou, é claro. Toda uma retaguarda que aí eu nem tô falando de família, né? Estamos falando aqui só de vida profissional, mas que também vem de uma base de família que para mim é fundamental, né? A força, bagagem, né, que a força que meu pai tem de aguentar, que aguentou os perrengues dentro da indústria automobilística foram enormes, né? Para quem é de para quem é de São Paulo ou lembra da época das grandes empresas automobilísticas e que tinham aquelas grandes greves em São Paulo, meu pai é dessa época em que o nosso presidente, sem falar de política, já falando, era quem levantava a bandeirinha dos caras que estavam lá. Então, meu pai é dessa época.
Então, tem que ser um cara muito forte para aguentar esse período, né? Assim, e ele passa isso para vocês, né? Passa. Meu pai é mais silencioso, né? Mas no silêncio passa no muito silêncio, mais, meu né, Deus, é uma força absurda. Minha mãe nem se fale, Não, né? maravilhosa. Minha mãe nem se fale. Mulher guerreira, que lutou, que foi pra vida. São quantos filhos mesmo? Que Nós somos em esqueci? 6. Em 6. São 3 homens, 3 mulheres. Eu sou a 5ª filha de 6. E minha mãe e meu pai, eles são mineiros, mas que saíram depois do 3º filho, foram para São Paulo. Então, meus irmãos eram muito pequenos. E aí, eu, a Michelle e o Magno nascemos em São Paulo. E aí, depois, com a história também das empresas automobilísticas saírem de São Paulo e ir para o interior, a COFAP veio para cá. E aí, automaticamente, nós viemos para cá. Né? Mas essa retaguarda de família, de minha mãe chegar em São Paulo com 3 filhos pequenos e sair para a vida, e assim, não foi sair para a vida uma mulher que tinha estudo, que sabia, nada disso. Foi para ser faxineira, né, para cuidar da casa de outras pessoas e deixar a própria casa. Né? Então, é uma força, né? É uma força. Então, eu falo hoje assim, não tenho por que as mulheres saírem para a rua para pedir. Não tenho por quê. Eu tenho esse exemplo dentro de casa, sabe assim? Não precisa de mais nada, Não né? precisa, né? Então, acho que Você tem tudo ali. esse caminho foi me deixando forte. E aí, entrando agora, o que eu faço além da arquitetura? Que eu dei aqui hoje, um overview de tudo que me aconteceu na parte de arquitetura. Mas overview hoje... maravilhoso da Mônica. Mas hoje eu tenho meu próprio escritório, Simplifique-se Arquitetura, tenho a minha marca, que é a Simplifique-se, que tem produtos. Ai, gente, é maravilhoso, eu amo. Patrocinou o especial de Natal, os nossos convidados receberam as velhinhas lindas. Assim, a maneira como você embrulhou a vela, sabe? Gente, muito lindo. Parabéns. Que trabalho lindo. Obrigada. Acompanhe. Eu acredito na beleza, então eu preciso defender a beleza. Até a sacola, gente, era linda. Obrigada. Quem não conhece, pode passar a conhecer. E aí tem uma história aqui no meio disso tudo, que é a produção de eventos. Gente, como que isso entra na minha vida? Nem eu sei. Explicar como começou Nem isso. sei explicar direito, mas vamos lá, vou tentar explicar para vocês. Eu hoje faço parte da equipe da Oficina Viva Produções, que é a produtora da Ziza Fernandes, que é uma cantora muito conhecida, cantora católica muito conhecida. Eu sou super fã. Desde sempre. Desde sempre, né, Maitê? Então, a produtora é a Oficina Viva. A Oficina é a produtora. É a produtora. É a produtora. Legal. Então, muita gente confunde. Eu queria fazer o curso da oficina. Eu fiz o SEV. Antes de ser pós-graduação, eu fiz o SEV. Eu super indico. Mas muita gente confunde, né? Achando que o curso eu quero fazer a oficina. Não, a oficina é a produtora, que cuida de uma gama de cursos, né? Que um deles era o SEV. E aí começa a minha história. Porque eu fui com o SEV, porque na verdade eu já era fã também da Ziza, né? Já conhecia o trabalho dela, já admirava enquanto cantora, principalmente, que até então acho que todo mundo conhecia ela muito mais como cantora. Hoje ela é terapeuta, ela é professora. Ela também é muitas coisas. Ela é palestrante, ela é um monte de coisa. E aí eu conhecia ela e tinha uma grande amiga chamada Andréia, que sempre me falava assim, tipo, você precisa fazer o SEV. Você precisa fazer o SEV. Eu falava, que raio de SEV Aqui é Tia Ali, né? Precisa fazer o SEV. Precisa fazer. Quem é picado pelo SEV, quem foi picado, agora tem a pós, né? Mas eu vou explicar depois. E aí, eu falei, tá bom. Isso era 2013. Eu falei, tá bom, esse ano eu vou fazer esse tal de SEV para ver o que é isso. Já estava em São Paulo. O SEV acontecia em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e BH, se eu não me engano. Acho que eram essas cidades. Eu falei, bom, vamos lá, vamos fazer esse SEV uma vez só por final de semana no mês, então não me impacta na minha vida, né? Quem vier agora hoje não vai me impactar, então acho que é tranquilo de eu fazer. E aí fui fazer o tal do SEV. O SEV é maravilhoso. Gente, né? Não dá para explicar, tem que fazer. Porque muita gente achava que era só para quem era artista, né? Ou cantor, enfim. E não, o SEV é pra vida, né? É pra todo mundo. Que eu digo assim, hoje a gente troca, hoje é a pós-graduação, é pra vida, né? É pra vida mesmo, é pra sua vida profissional, pessoal, traz beleza, traz arte, tudo, né? Traz tudo que a gente precisa. Traz equilíbrio, é maravilhoso. Traz entendimento, a gente tem vontade de estudar mais, vontade de ler mais, enfim. Quem quiser, depois eu dou aqui a dica da pós-graduação pra vocês. Por favor. Mas aí fui fazer em 2013, adorei, não falava um A, mas um A durante o SEV. Você ficava muda.
Muda. Primeiro que eu era fã da Ziz, né? Então, eu fiquei assim nos primeiros. Eu falava, gente, ela aqui travada. Na minha frente, perto. Era um grupinho pequeno, sei lá, de 30 pessoas. E você fez presencial? Fiz presencial. Eu fiz online. Presencial. Eu falava, gente, que maravilhoso, ela tá aqui, né? E aí foi muito gostoso. Fiz o primeiro ano, falei, eu gostei muito desse curso. Mexeu demais comigo, assim. Porque eu já estava em São Paulo há algum tempo. E aí muda a vida, né? Faz a gente repensar tudo, sair de Cambuí, de uma realidade diferente, cidade menor. Já tinha meus amigos consolidados aqui, minha família. E aí vai para São Paulo, eu falei, esse curso está mexendo em algum lugar em mim, né? Falei, bom, gostei, eu acho que vou repetir em 2014, né? Vou repetir. Aí repeti de novo, fiz de novo o curso em 2014. Falei, bom, aí terminou o curso em 2014 e sempre tem a apresentação, continua sendo assim, do musical. Desde o primeiro, então? Desde 2000. Antes tinha algumas apresentações, mas não era com característica de musical. No ano que eu entrei, ele já passou a ser com característica de musical, porque tem roteiro, música para cada cena. Então, ele já começou a ser formatado como musical. Então, 2013, 2014, quando foi chegando mais perto da época da gente fazer, a Ziza virou e falou assim, você é arquiteta, você não quer ajudar na cenografia? Eu falei, pode ser, nunca fiz, mas me dá 5 minutos. Lembra 5 minutos? Me dá 5 minutos que eu aprendo. E aí, ajudei, legal. Achei muito legal, mas falei, gente, deu, né? 2 anos de curso. Já tá bom. Tá bom. Que tinha de aprender, já aprendeu. Agora pega a visão e... Mal sabia ela. Pega aquilo que você aprendeu e vai colocar na prática, né? Porque é outra coisa. Não adianta aprender na teoria e não colocar na prática. É igual a palavra, é igual ir na missa, é igual rezar o terço. Não adianta. Se não colocar na prática da vida, eu sou fã de São José Maria Escrivá, né? Então, a gente também. Vamos para a prática da vida. Então, falei, bom, vamos para a prática da vida, colocar tudo que eu aprendi nesses 2 anos. Para minha surpresa, chegou no final, o pessoal falou, então, Mônica... Você fez um trabalho muito bom aqui. Você fez um trabalho muito interessante. E aí me convidaram para ser produtora local. Cada SEV tinha o seu produtor local. Em São Paulo. Em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um em BH. Então, o que essa pessoa era responsável? De fazer quase que a administração do curso. Então, de cuidar do crachá dos inscritos durante o ano todo, tá? Cuidar do crachá. A Ziza vinha para São Paulo, então, onde que ela ia ficar? Quem ia pegar ela no aeroporto? A alimentação dela nesses dias. Falei, toda a burocracia, Deus, né? será se eu dou conta de fazer isso? Tinha uma equipe também, não era só eu. Tinha uma equipe... acho que de 5, 6 pessoas, ele cuidava desse processo. Falei, 5 minutos, eu vou aprender, vamos embora. Então, em 2014, começo a trabalhar efetivamente, né? Então, ali, fazendo essa coisa do musical. 2015, assumo a coisa de ser produtora do SEV. E também, em 2014, tive um convite inusitado, que foi, não foi até... Não, foi isso, 2014, mais ou menos. A Ziza chegou para mim e falou, olha, eu tô com um problema que a minha secretária, que respondia aos e-mails de eventos, tá saindo e eu vou ficar sem ninguém. Você não quer cobrir essa pessoa que eu vou ainda contratar por 6 meses? Eu falei... Poxa, Zi, mas temporário. Eu não... Temporário. Né? Temporário posso, porque eu trabalho, eu só tenho meu período. Você ainda tinha suas coisas. Sim, eu passei a não ser mais CLT, ser autônoma com o meu escritório há só 5 anos. Né? Foi bem ali no períodozinho antes pandemia. Então, eu trabalhava como CLT, então tinha compromisso, não dava para ficar atendendo o telefone, respondendo o WhatsApp. Apesar que o WhatsApp não era tanto. Não era né? tanto, tinha ainda um e-mail e tal. Falei, olha, se for em um horário que eu possa sair e depois chegar em casa responder, durante o dia eu não vou conseguir. Eram e-mails, assim, para marcação de shows, Marcação eventos. de shows, palestras, eventos, ou gente que queria tirar até dúvidas, assim, de como que funcionaria. Falei, olha... Viu, gente? Tem alguém que responde tudo. Tem alguém, tem. O e-mail não vai ser esquecido. Não vai ser esquecido e não é a própria Ziza que responde. Não é, deixamos claro isso. Deixemos claro isso.
Porque tem gente que quer que ela cuide disso e não tem condições. Eu passo por isso no meu trabalho também. A gente Né, trabalha tem que ter com uma saque, as hierarquia, pessoas né? acham que fala direto com o dono. Com o gestor ou com o dono, né? É. E aí, eu falei, olha, nunca fiz, posso fazer, mas eu tenho um horário restrito, tudo bem, acordo feito, beleza. E esses 6 meses já vão para 13 anos que eu tô nessa Nossa. vida, e aí a coisa só foi tomando outra forma, né? Então, eu passo de responder só e-mails a fazer toda a parte de contratação de shows e eventos, passo a entender como que funciona, passo a aprender coisas básicas, assim, para quem é de eventos vai rir da minha cara, mas na época eu não sabia, o que é um rider técnico? Eu não sei o que é isso. Sei lá o que é um rider técnico. Aí tinha o Abdias, que na época era o produtor de estrada dela também, que cuidava da carreira dela, que foi me ensinando, né, a fazer isso, a olhar. Então, o rider técnico, ele tem que ter um responsável técnico que vai te ajudar. Não é só o produtor que toma conta disso. Então, são várias equipes. É uma empresa. Literalmente, Tem que ser, né? é uma empresa de eventos. Por isso que ela tem a produtora para cuidar da carreira dela. Então, rider técnico e INIR. Na hora que falava INIR, eu ia no Google, né? Corria no Google. O que é o tal do INIR? Aí eu aprendi que é o fonezinho. Então, preciso pedir ali dentro do rider técnico que tem o body pack, que é o aparelhinho que liga. É muito legal. Que legal, Depois né? que você aprende, você fala, que delícia. Agora eu tô manjando. Agora eu sou o expert. E aí fui aprendendo, ao longo desses anos todos, como lidar com essa questão de eventos. Então, hoje eu cuido desde a ponta, do WhatsApp, da ligação, do e-mail, do contrato, logística, como que funciona tudo isso passa por mim e faço o que a gente chama de produção de estrada, que é viajar com o artista. Você ainda viaja. Muito. Meu Deus. Bastante. Então, eu tento conciliar tudo isso, né? A minha vida como arquiteta. Então, tem que ter uma agenda super sincronizada, porque, por exemplo, esse ano que passou, agora já é 2025, né? 26 agora. Eu tive que, em algum momento, falar, olha, esse evento aqui em específico eu não vou. Era uma viagem internacional. E pensa a dor de dizer assim, ó, não vou. Não vai caber. Porque eu tô com XXX obras, a gente está entrando no período de musical, que é super exigente. Imagino. E eu faço a produção executiva do musical. Né? Então, cuidando de todas as equipes, de tudo que vai acontecer. Mais uma viagem. Né? Eu falei, não vai caber, vamos chamar uma outra pessoa que te acompanha, que tenha também conhecimento. Então, foi a Bibi, queridíssima irmã também para mim, que já foi produtora da Ziza, então já conhecia ela, que acompanhou ela. Mas eu acho que tudo isso vai acontecendo conforme a gente vai tendo essa maturidade de olhar para a sua vocação, para o teu momento, e para as escolhas que você tem que fazer. É o discernimento mesmo. Não tem jeito. Não tem outro caminho. E aí, assim, a coisa foi crescendo. Então, hoje eu cuido da agenda nacional e internacional da Ziza. Eu cuido de todos os processos, de todos os projetos dela. Tudo que ela tem que dividir, ela divide muito comigo, com a equipe, é claro. Mas as tomadas de decisão, muitas vezes, tá muito mais atrelada a nós duas. Então, eu passo a fazer um pouco mais dessa gestão, né? Hoje não tanto mais da equipe, a equipe ficou muito amadurecida, então caminha sozinha, mas teve um período que eu fiz muito... excelente, né? Eu fiz muito essa parte de gestão da equipe, mas eu também entendi que não, eu preciso fazer gestão da tua carreira, das tuas coisas, para mim também dar conta aqui da minha outra parte da minha vida. E aí a gente vai equilibrando, isso com muito diálogo, muito aberta, com muita clareza, porque ela mesma me ensinou assim que contas claras, e no sentido de contas claras de tudo, amigos eternos. Então acho que uma amizade dentro de um processo de trabalho, ela precisa ser muito madura para ela não trincar. Fácil ela se perde, né? Fácil ela se perde, porque a relação de, trabalho jurídico, financeiro, porque passa por mim, né? A parte financeira de eventos não tem como, passa por mim. Então, se a gente não tem isso muito claro, trinca. Então, a gente tem tudo isso muito claro. Deu algum ruidinho, uma chama na hora no vídeo, a outra, e resolve. Então, acho que por isso que perdura. Essa ordem também, né, Mônica? Essa virtude da ordem. A virtude é fundamental. Fundamental. Então, assim, primeiro eu preciso estar ordenado para depois as minhas coisas estarem ordenadas, né? Mas se a minha vida está fora do eixo, eu não consigo organizar. Então,
eu sou arquiteta, sou produtora de eventos dentro da Oficina Produções, tenho a minha marca, e aí vai surgindo uma série de outras coisas. Por exemplo, eu sou professora dentro da pós. Eu ia te pedir para falar da logoterapia. Eu acho que é a maior apresentação que a gente já teve. Eu sou logoterapeuta, né? Você é logoterapeuta. E a logoterapia entrou exatamente por conta, acho que desse processo todo, né? Então, eu sou arquiteta, comecei a fazer produção de eventos, comecei a fazer a parte de gestão, e às vezes eu fui entendendo, você leva jeito. Tem um jeito que vai dar certo. de conduzir e que a logoterapia vai te ajudar ainda mais. E, de fato, aí sou pós-graduada em arquitetura comercial, mas também sou... Em logoterapia. Tenho uma especialização em logoterapia que me ajuda em todos os processos. Hoje, Mônica, você atende? Se me procurarem, eu atendo. Me dá 5 minutos. Eu atendo, já atendi algumas pessoas. Tem alguns processos de pessoas que querem também que esse ano eu atenda. E aí eu vou entendendo que Deus pega um monte de coisa assim, ó, e coloca na tua frente. Se você titubear, ele tira. Os 5 talentos ali, 5 talentos. Né? E eu tô entendendo assim, ó, isso daqui eu sei fazer. Tem coisas que eu não sei. Né? Por exemplo, eu já tentei na vida, bem lá remotamente, aprender a tocar. Talvez se eu tivesse insistido, teria aprendido. Mas talvez não seja para mim. É bonito isso, né? Você saber que tem coisa que não é mesmo. Por exemplo, eu entrei no CEV porque eu cantava na missa aqui em Campinas, gente. Eu cantei já na missa aqui. Já falamos sobre isso aqui também. A Dilmara falou de você cantando com a Tia Li. Cantava no grupo e tudo. Eu fui pro SEB porque, eu canto. Porque você gostava de música. Amo música até eu amo arte, de música. Né? Gosto de música, me interesso, vou atrás, ouço coisas muito diferentes, né? Não ouço só música religiosa, gente. Ouço coisas muito diferentes, assim, porque eu gosto, me dá uma coisa boa, assim, a música. Mas eu entendi, assim, não é pra... As meninas, assim, a Ivete, que é a atriz, por que você não entra no musical? Você leva o maior jeito. Talvez se eu insistir, levo mesmo, assim. Mas eu tô preferindo essa outra parte. Eu prefiro os bastidores, eu prefiro fazer bem essa parte dos bastidores. Se precisar algum dia na vida, a gente entra. Mas hoje tem muita gente muito, muito, muito melhor do que eu. Que legal essa visão. E aí eu fui entendendo assim, não, cara, não é pra mim. E às vezes a gente tem essa ilusão, não, mas cantor sempre tem... Não tem. Às vezes tem uma vaidade, né? Eu queria tanto fazer aquilo, e aí você acaba não fazendo tão bem. E, por outro lado, tinha outra coisa que você poderia fazer de forma brilhante. E você sabe enxergar isso. O que você faz melhor. E eu vejo, assim, que tem uma insistência, às vezes, na igreja, da gente querer fazer só aquilo que aparece. Só aquilo que dá e o que aparece, status. Se não tiver o por trás, não vai acontecer. Né? Então, assim, perde brilho. Eu digo, se você canta e alguém chegar a falar pra você que você não canta bem, sai, dá um espaço pra outro, sabe? Escute. Assim? Dá um espaço pra outro que sabe cantar melhor que você, que sabe tocar melhor que você. Vai fazer outra coisa, vai varrer a igreja, vai limpar o banco, vai cuidar dos paramentos, porque alguém tem que lavar, tem que engomar, né? Tudo aquilo. Com certeza. Vai fazer outra coisa que você faz melhor. O né? Cristiano, amigo nosso aqui do TLC, ele fala isso, já falou algumas vezes no TLC. Se vocês estivessem aqui nesse curso o fim de semana todo e o banheiro tivesse sujo, vocês não iam absorver nada. Se a sala tivesse suja, vocês não iam ter o mesmo, né, aproveitamento do curso que vocês estão tendo. Então, assim, tem lugar para todo mundo. Tem vocação para todo mundo, tem dom para todo mundo. Nós vamos falar disso na passagem. Mas a gente precisa saber qual é. E eu fui entendendo qual era o meu lugar, assim. Às vezes ainda baixa aquela coisinha, né? Mas eu podia... Não posso. Sabe assim, eu tenho que assumir bem o meu papel, estudar bem o meu papel. Então, dentro da arquitetura, vai estudar, vai nas feiras, vai conhecer novos produtos, vai se atualizar. Não para, né? Não para. Produção. Todo dia tem coisa nova. Nossa, eu imagino. Todo dia é um sistema novo que dá para melhorar o evento. É um local novo que você pode melhorar, né? Dentro do musical, por exemplo, que é uma das produções grandes que eu faço, né? Sei lá, acho que entre profissionais, alunos, gente que eu tenho que falar, sei lá, umas 200 pessoas, né? De contratação, de ter tudo muito alinhado. Vai fazer bem, vai aprender mais. E eu sou insaciável, assim, termino o musical e falo, deu errado de novo, eu não quero errar mais aqui nesse lugar. Então, assim, por quê? Porque eu quero fazer o meu melhor, porque depois eu não vou ser cobrado se eu
fiz ou deixei, eu vou ser cobrado daquilo que me foi dado como dom, como talento, sabe? Então eu olho para isso e falo, aqui é minha vocação de verdade, aqui eu tenho que usar daquilo que eu aprendi no SEV, na faculdade, na missa, juntar tudo e colocar na vida, senão não tá adiantando de nada. Né? Se eu só ouço e não trago para minha prática diária, cai por terra. Infértil, né? É infértil, assim, não vai dar fruto. Agora, quando eu passo a ver o fruto, quando alguém chega para mim e fala, poxa, o musical tava lindo, eu falo, pô, tem minha mão ali. Os atores estavam lá, brilhando, fazendo, acontecendo, a Ana editando o vídeo, mas passou pela minha mão, sabe? Com certeza. Então, quando você entende o seu papel, não te dói naquele lugar que não é teu mais. Né? Então, eu fui entendendo isso. Então, eu sou tudo isso. Vamos lá, recapitulando. Sou arquiteta, sou produtora, sou logoterapeuta e sou professora. Só cresce, né, a lista? Só cresce a minha lista. Muito legal. E é bonita a maneira como você não deixa de fazer as coisas, né? Você não deixou de ser arquiteta para fazer outra coisa. Porque muita gente, eu descobri, né, a produção e eu me encantei e eu deixei o meu trabalho, a minha formação de lado para fazer isso. Você continua, né? Com tudo. E, nossa, nem imagino como você faz tudo isso. Mas eu queria fazer a relação aqui também agora da vida cristã, né? A gente já falou muito, né, sobre isso e eu acho que a parte de produção de eventos da oficina entra, né, também na sua vida cristã. Então conta pra gente, você sempre foi católica, já contou da sua família, né? A gente sabe que sim. Mas como fica a vida espiritual em meio a tudo isso? Bom, sempre fui católica, né? Sou de um berço católico, de avós católicos, pais católicos. Então, eu acho que eu começo com uma relação muito prática nesse sentido aqui no JUC, que foi também uma escola para mim, né? De conhecimento, acho que de pertença a um lugar que eu me sentia bem. Hoje não sou mais jovem, né? Então não dá mais, gente, não cabe. Você continua jovem, mano. Não cabe mais. Mas eu acho que eu fui encontrando outras formas, assim, de viver a religião, de viver a minha espiritualidade católica, que o SEV faz muito parte disso, porque o SEV, ele não é só para católicos, na época não era, né? Hoje é a pós-graduação Vida e Arte com Sentido, que é a mesma base, então, base cristã, católica, com princípios católicos, mas que não deixa de falar de arte, beleza? Que também tá tudo ligado. Né? Quando você começa a estudar e ver que muitos artistas eram católicos, que muitos pintores, escritores, cantores, que muita coisa nasceu dentro do berço católico, você fala... Aquela beleza vem de Deus. Faz todo sentido a religião, né? Faz todo sentido trazer... Dá mais sentido ainda, né? Muito mais, porque... Às vezes, dentro de uma missa, não cabe o padre ficar ali falando e trazendo alguns assuntos. Mas quando você busca, né? Você busca conhecer um artista ou... A história daquela igreja. A história daquela igreja, ou por que tem aquela pintura, né? Nossa, esse foi o olhar que me abriu com o SEV. Então, você vai entendendo que a tua espiritualidade, ela cresce. Né? Ela cresce. E aí... Eu digo para os ouvintes desse podcast que estão assistindo, enfim, mas que assim, para mim, hoje, a religião faz todo sentido na minha vida prática. A minha oração é a vida prática. São José Maria Escrivá. Total. Total. Por quê? Porque senão é vã a minha fé. Não adianta eu ir todo final de semana na missa, sendo que eu continuo fazendo as mesmas coisas, continuo não me cuidando, porque daí a gente aprende, o meu corpo é templo da graça, da presença de Deus, né? Da graça do Espírito. Tá, mas se eu não tô cuidando, se eu não tô indo ver como que estão minhas taxas de colesterol, triglicéridos, blá, 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 né? Todas as taxas. Se eu não tô me exercitando, então eu fico frustradíssima hoje quando eu falo, puxa, não deu de novo para mim fazer o meu exercício ali na semana. Frustrada, porque eu não tô cuidando. E o que isso tem a ver com a religião? Tudo.
tudo, né? Quando eu não organizo a minha vida, a minha agenda, quando dá alguma coisa errada, eu falo, poxa, não estou vivendo a minha fé, não estou vivendo a minha espiritualidade católica, que eu professo, né? Vou lá, professo a Deus sempre, todo domingo. Não é de fachada, né? Se uma coisa não está conectada à outra, não faz sentido, né? Se eu não chego dentro da minha casa e não faço dos meus pais hoje melhor, porque assim, eles me ensinaram. Às vezes hoje eu preciso também ensinar. E se eu não faço isso de forma muito objetiva, muito concreta, eu não estou honrando meu pai e minha mãe. Não tô. Não adianta. Não adianta. Sabe? Se eu não vivo com os meus irmãos a harmonia, se eu não divido com eles, se eu não tenho diálogo, não adianta eu rezar o meu rosário 4 horas da manhã com o Frei Gilson. Não vai resolver. Não tem milagre que resolva. Entendeu? Porque Deus vai fazer a parte dele. Mas se eu não fizer a minha... Precisa, né, da nossa parte. Precisa. Porque senão não faz... Para mim não faz sentido Cristo ter vindo, sofrido, me salvado e eu continuar do mesmo jeito. Senão seria muito fácil, seria muito mágico, sabe? Assim, é a coisa mágica. Religião da mágica. Da mágica, que a gente vê muitas, não quero citar nenhuma, para não ser imprudente. Mas, assim, tem as religiões da mágica, que eu faço isso, Deus me devolve. Eu dou tanto e Deus me devolve. Não. Não existe. Para mim, a Igreja Católica, a maior riqueza para mim é essa. Dentro do ordinário aconteceu o extraordinário, né? Dentro daquilo que eu faço dentro da minha... E o ordinário é ordem, né? Dentro daquilo que a minha vida tem ordem, o extraordinário vai acontecer, que é a graça, né? E aí, se o extraordinário não acontece, não tá tudo bem, né? Eu não tô feliz porque eu quero viver no extraordinário. Mas é o ordinário que faz tudo acontecer. É o ordinário. E não vai acontecer toda hora também. Não vai. Às vezes você vai ter que lutar, às vezes você vai ter que começar lá da marmoraria, riscando as primeiras peças para depois viver o extraordinário, né? E a gente vive nesse tempo da velocidade que as pessoas não querem mais esperar o tempo certo para viver aquilo que precisa ser vivido. Eu esperei 15 anos para decidir assim, quero ter meu próprio escritório. Veio na hora certa, eu acho que eu estava preparada, mas no ano em que eu decido sair, pedir demissão, todo mundo falando não fica. Eu demorei 3 meses para eles conseguirem aceitar meu pedido de demissão. Eu escrevi 3 vezes a minha carta, porque eu escrevia, aí estava datada, né? Eles, não, segura mais um mês, ajuda a gente mais um mês. Foram? Né? E foram. Aí quando chegou janeiro de 2019, eu falei, não, agora deu, gente, agora eu preciso sair, que senão eu não... Se passar de agora, eu vou me acomodar, eu vou ficar. E aí, olha que coisa maluca. No ano que eu peço, passa 2 meses, entra a pandemia. Eu pensei nisso. Aí eu vou falar, é culpa de aí Deus? Pega a sua vida e vira de ponta cabeça. E aí, de repente, se eu fosse incrédula e se eu fosse para cair na murmuração, eu ia falar, poxa Deus, agora que eu tomei a decisão que você... Não, eu tomei a decisão, acreditando assim, Deus vai me dar força, vai me dar coragem, vai me dar saúde, eu vou passar por isso. Né? Foi difícil, foi muito difícil. Acho que foi um dos períodos mais difíceis, não pela pandemia, porque eu me perguntava, será se eu tomei a decisão errada? Será se era agora mesmo que era para mim ter saído? Eu podia ter colocado muito bem nas costas de Deus, você isso, você aquilo. Não, eu tomei a decisão. É claro, acreditando na fé, porque a fé é aquilo que a gente não vê, acreditando assim, Deus vai me ajudar, eu não sei como que vai acontecer, mas eu vou sair e vai dar certo. E aí as coisas foram tomando um rumo que eu digo para vocês, assim, nunca me faltou nada. Nunca, assim, eu nunca fiquei sem ter o que comer, sem ter onde morar, porque eu pedi demissão. Fazem 5 anos. Eu falo pra minha mãe sempre, mãe, não sobra nada, mas também... Mas tá dando. Mas tá dando. Ainda não tá sobrando, mas tá dando. E é muito legal viver essa ordem, porque eu sei que vai chegar o tempo em que agora sobrou, eu vou fazer isso. Agora tem outros sonhos, tem outros planos dentro do meu coração. Mas que talvez ainda Deus tá me moldando. E eu só tô sendo obediente. Assim, vai aqui.
Aí esse mês tem essa coisa, vou lá, faço. Claro que sempre com a minha liberdade de escolha. Deus nunca força a gente a nada, né? Deus sempre faz com que a gente faça as escolhas, né? Eu estava falando para você, né, que os milagres eles só acontecem com a gente caminhando. Os milagres que a gente vê na Bíblia, eles sempre acontecem a partir do momento que eu me coloco a caminho. Não é eu sentar e esperar, né? Eu falei até para Marília, minha primeira irmã. Eu falando pra ela, pô, Deus pergunta pro cego. Eu falei com ela na madrugada do Réveillon. Deus pergunta pro cego, o que queres que eu faça? O cego podia falar, pô, você tá de sacanagem comigo. Né? É muito óbvio. Mas ele precisa perguntar, né? Ele precisa perguntar. E eu preciso estar disposta a responder, né? Porque a escolha não é dele, a escolha é minha. Sim. Nossa, você me lembrou de um vídeo que eu vi no Instagram esses dias de uma pessoa puxando as cordas e aí ela carrega uma mala. E ela tenta chegar numa tesoura, porque aquelas cordas impedem ela. E quando ela chega na tesoura, aí a gente pensa que ela vai cortar as cordas, ela abre a mala e guarda a tesoura. São escolhas, né? Tá escolhendo. Tá ali na nossa mão. Às vezes a gente tem a escolha de cortar vínculo. E não é falta de amor cortar vínculos que não estão sendo saudáveis. Cortar situações que não estão sendo saudáveis, cortar trabalhos que não estão sendo saudáveis. São as nossas escolhas. São escolhas. Deus não vai vir e vai, como um passe de mágica, não. Te dizer o que você tem que fazer. Te dizer o que você tem que fazer. Não, ele te deu saúde, inteligência, sabedoria. E livre-arbítrio. E livre-arbítrio para tomar as decisões. Então, toma a decisão e assume, né? Assume a decisão. Acho que eu não sou casada, mas assim, para quem toma a decisão de casar, por exemplo, que é seríssima, né? Sim. Sou defensora da família até o fim, mas assim, é uma decisão séria, né? Então, a partir do momento que você toma a decisão de estar ao lado de alguém, esteja, né? A partir do momento que você assumir um trabalho, esteja ali presente, né? Mas de verdade. Então, eu acho que quando você me pergunta o que tem a ver a tua vocação e aonde que entra a espiritualidade, aonde que entra o catolicismo. Tudo vai casando ali, Tudo né? vai casando. Não é uma coisa desconectada da outra. Eu não posso ser é a Mônica lá da igreja, na hora que eu tô lá, e lá na minha casa ser outra, no meu trabalho ser outra, e na minha produção de evento ser outra. Uma Mônica arquiteta e outra Mônica no trabalho da oficina. Não dá. Não dá. Não cabe. Eu sou uma só. E aí eu tenho que estar integrada nessa mesma pessoa em todos os espaços. Então, a espiritualidade, a religião, ela precisa ser levada em todos os lugares com muita, muita seriedade, né? Porque acho que a gente leva até um passo a mais quando a gente fala de espiritualidade. A gente carrega, né, a coisa do católico. Né? Mas que tem que ser real. Tem que ser real, assim. Ser católico só de ir na missa final de semana tá muito fácil. Não, tá muito fácil. 1 horinha por semana, né? Tá muito fácil. Né? Acho que ser cristão, acho que aí eu até abro esse leque, né? A partir do momento que você fala que você é cristão, né? Nós aqui professamos a nossa fé católica, mas eu acredito que esse podcast chega para outros cristãos também. Você tá levando uma outra carga e uma responsabilidade que, assim, precisa estar na minha vida. Senão é melhor não ter. Muito bom. E vamos seguindo, Mônica. Simbora. A gente sempre traz uma passagem bíblica, né, para guiar aqui as nossas conversas. E você até já falou dela, então ela já está introduzida aqui. A passagem que a gente escolheu hoje está em Romanos 12. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, exorto que vocês ofereçam os próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É este o culto racional de vocês. E não se conformem a este mundo, mas transformem-se, renovando o próprio modo de pensar para que vocês possam distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Pela graça que me foi concedida, eu digo a todos e a cada um de vocês, não tenham de si mesmos um conceito maior do que convém, mas um conceito justo, de acordo com a medida da fé que Deus concedeu a cada um. Pois assim como num só corpo temos muitos membros, e estes membros não têm todos a mesma função, assim também nós, embora sendo muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente somos membros uns dos outros. Temos, portanto, dons diferentes,
conforme a graça que nos foi dada. Queria que você comentasse sobre essa passagem, porque tem tudo a ver, né, com o que a gente está falando. Você falou dos diversos dons. Vamos comentar sobre ela. Eu acho que tem várias partes interessantíssimas, toda arriscada aqui. Eu acho que tem muita coisa bacana. Tem quando a palavra fala que nós somos muitos membros, né? Somos muitos diferentes no jeito de ser, de pensar, de agir, com realidades de famílias diferentes, realidades de educação diferente, né? Vínculos, profissões, né? Somos muito, mas a gente pode trazer nessa unidade uma coisa tão bonita, tão completa. Completa. Né? Então, acho que algo que me chama atenção é isso. Me chama atenção também. Posso pegar aqui? Pode, fica à vontade. Tá no 12. Vai para a próxima página. Ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Pois assim como num só corpo temos muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função. Isso. Vou repetir. Pois assim como num só corpo temos muitos membros e esses membros não têm todos a mesma função, por exemplo, não adianta todo mundo querer ser coração. Foi o que você falou. Né? Então, assim, de novo... O coração é muito importante. É muito importante, mas o dedinho, eu não vou nem pegar da mão, mas do pé, se a gente corta o dedinho, acho que para quem estuda anatomia, talvez você saiba melhor que eu vou perder o equilíbrio por causa da pontinha do meu dedinho do pé. Então, assim, não se sinta menos ou mais porque a sua função, às vezes, não está tão em evidência. Mas ela é sustento para que essa evidência aconteça, né? Então, já assumir a vocação, porque ela é importante, né? E aí fala de acordo com a graça que Deus deu, né? De acordo com o dom que Ele te deu. Exato. Mas aí tem uma... Deixa eu ver aqui, ó. Talvez esteja lá no começo. Eu acho que tá no começo aqui. Você começou no 12. Né? No 12? Isso, 12. Quer ver, ó? E este é o culto racional. Ó, renovando o próprio modo de pensar para que vocês possam distinguir qual é a vontade de Deus. Aqui Deus não está falando assim que vai aparecer algo extraordinário, mas é conforme a nossa forma de pensar. Renovar a forma de pensar. Né? Então, assim, passa pelo pensamento, passa pela inteligência, que a gente muitas vezes na religião quer negligenciar aquilo que a gente pensa. E Deus nos dá esse direito. É uma graça. Para mim é uma graça de Deus ter inteligência de pensar assim, se eu pular daqui de cima, a gente tá no andar térreo de um prédio, mas se eu subir lá em cima e pular lá de cima, eu vou me machucar. Isso é graça de ser inteligente o suficiente de saber que eu vou me machucar. Então, assim, é uma graça. Nós não somos animais irracionais. Deus não precisa vir aqui dizer o que eu preciso fazer. Eu sou capaz, né? De dizer. Não, exatamente. Então, assim, a gente fica, às vezes, culpando uma graça extraordinária que não é extraordinária, mas é o ordinário da vida que me faz pensar e avaliar e saber que o que eu estou fazendo não é bom. Só que a gente bota na conta de Deus, né? Ah, mas Deus, mas... Não. Não. Ele está dizendo aqui. Com a gente. E ele mesmo está dizendo aqui. Se a gente acredita na palavra, então, ou a gente acredita ou não acredita. Assim, que ele me dá a graça de pensar e de renovar esse pensamento. Então, assim, se hoje está difícil, às vezes tem situações difíceis. Eu acredito muito que tem as questões emocionais que hoje nós temos uma preocupação, né, com a saúde mental, né, com toda a pressão que a gente vive, pressão de trabalho, pressão de ter status, pressão da internet, pressão de todos os lados. Mas, assim, a gente mesmo assim tem formas de nos cuidarmos. Né? A gente tem os psicólogos, os terapeutas, a gente tem médicos, a gente tem formas de se cuidar. Né? Às vezes, hoje, a pessoa não está conseguindo tomar uma decisão de forma coerente. Às vezes é só falta de uma vitamina. Isso. Olhar para si, né? Olhar para si, ver,
primeiro, eu sou a graça de Deus personificada nesse corpo, né? O que eu tô fazendo com isso? O que eu tô fazendo com isso? Então, assim, por que eu não tô conseguindo pensar de forma coerente com aquilo que Deus quer de mim, né? A passagem fala aqui, né, que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Se não tá sendo, tem alguma coisa errada. Isso. E aí a gente precisa usar, é claro, da graça, mas da inteligência também, para saber aonde está desconectado. É só na parte espiritual. Tem coisa que só a parte espiritual resolve mesmo. Mas tem coisas que não é. Né? Eu conheço histórias, assim, nesse mundo dos bastidores, que é a pessoa passando mal e todo mundo rezando, fala, num evento muito grande, de um local muito conhecido, não vou ficar citando aqui, não. Mas muita gente, a pessoa passando mal, todo mundo achando que era uma possessão, e não, a pessoa estava com fome. A pessoa estava passando mal porque ela não tinha comido um dia inteiro, estava um calor, como a gente está vivendo esses dias de calor, a pessoa estava desidratada, sem comer, ia passar mal mesmo. Então, tem que ter essa inteligência de saber aonde que é a graça agindo, aonde que é o humano, aonde que é o corpo pedindo socorro. Eu tô desidratada. A gente precisa cuidar do corpo, dos membros. Precisa cuidar do corpo. Então, assim, para minha religião, a palavra, ela tá inteiramente interligada. Não tem como desconectar uma coisa da outra. Não tem como falar que uma coisa é... não, eu vou aqui ler a palavra, isso, e depois na vida ser outra. Não, tá interligado. Então, quando a gente fala do cuidado, dessa renovação de pensamentos, é nesse sentido, de olhar para minha vida e saber, a graça age, e muito, mas precisa do meu esforço. Sem o meu esforço, não tem graça que alcance. Perfeito. Eu não vou conseguir nem enxergar. Era como essa situação, assim. Fica cego. Você acha que tudo é possessão, que tudo é espiritual, e às vezes a pessoa tá doente, às vezes a pessoa tá com uma necessidade terapêutica, né? Às vezes uma situação não se organiza porque eu não consigo olhar para esse lugar, né? Então, acho que essa palavra a gente já falou um monte de coisa, né? Acho que essa coisa de olhar para minha vocação, olhar para os meus dons, olhar para as pessoas no meu entorno, com capacidades diferentes, que vai se unir e vai criar algo que vai ser perfeito. Tem tudo a ver. E é fundamental isso que você falou de aceitar, né? Que cada um tem o Aceita seu que dói dom. menos, irmão. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. E que você podia estar fazendo uma coisa muito melhor. Podia estar gastando tua energia. Você podia estar gastando bem o seu talento. Exato. Só que a gente insiste em estar ali batendo na mesma tecla toda hora. Então, é preciso a gente olhar com sabedoria. Não sei fazer bem. Se eu não vou aprender, passa para o outro. Tem muitas outras coisas para fazer. Mas, meu Deus, o que não falta é coisa para fazer. Muito bem. E, Mônica, continuando essa conversa, né, sobre a passagem, sobre o nosso tema, a gente trouxe aqui, né, no tema, como discernir o dom e escolher a vocação. E o que é dom para você? Eu acho que são habilidades que nem sempre elas são muito visíveis, que nem eu estava falando, né, que para mim eu jamais teria facilidade. Hoje eu assumo. Eu acho que quando você assume também o dom, ele floresce. Eu não era o tipo de pessoa que eu no passado diria, não, eu sou uma pessoa fácil de comunicação. Hoje, eu me viro em qualquer lugar do mundo. Ele estava escondido ali, né? Ele estava escondido. Então, o dom, assim, você tem que estar atento aos sinais. Que às vezes não vai nascer um dom natural de tocar, um dom natural de construir, o dom... Ele pode estar também... Alguns são muito visíveis. Em algumas pessoas são naturais. Algumas pessoas são muito naturais. São... Às vezes até tem os dons também, né? Que são do Espírito enfim. Santo. Então, inquestionável. Mas tem que talvez eu chamaria de dons, habilidades que eles estão ali. Eles te cercam. São naturais em você, mas às vezes estão incubados, sabe? Assim... Meio que ovinho ali na casquinha, que você só precisa quebrar a casquinha para ele aparecer. Então, eu acho que essa coisa da minha comunicação, do meu trato, o meu jeito com as pessoas, de liderar, acho que a minha liderança, hoje eu assumo. Antes eu tinha medo, eu falava, não quero não. Com medo. Não, tô com medo. Hoje eu assumo, assim, eu tenho facilidade de liderança, tenho facilidade de resolução de conflitos. Então, assim,
tem um conflito na obra, vamos lá, qual que é a solução? Eu sou muito prática nesse sentido. E firme, né? Eu sou muito prática, eu não quero enrolação, sabe assim? Eu não quero mimimi, eu odeio fofoca, odeio... Quando a gente foi fazer a reunião do especial, a tia Ali, antes de começar, falou, olha, a Mônica é prática, gente. Se começar com relação na reunião, ela não vai gostar, então vamos direto ao ponto. Eu sou muito, porque eu acho que a vida pede praticidade. Ainda mais essa loucura que você vive, né? De fazer 1 milhão de coisas. Não, se a gente ficar enrolando... Quanto mais eu enrolo uma situação, mais eu vou enrolando a minha própria vida. Muito. Então, assim, tem que resolver um problema na obra. Qual que é a solução? Essa semana, fui lá, olhamos a localização do armário do banheiro. Tava batendo no acessório que já tinha sido instalado. Qual que é a solução? É afastar para o lado? Bora, vamos afastar para o lado. Vamos fazer o que precisa ser feito. Vamos fazer o que precisa ser feito. Aí, se eu ficasse, ai, gente, mas e se a gente afastar, vai ficar a estética? É claro que eu vou olhar a estética. Aí eu olhei o ângulo e falei, vai dar certo. Pode mandar bala. Se eu vejo que não tem solução, corta. Vamos cortar. Entendeu? Aí, na prática das resoluções na hora de eventos. Já teve eventos de eu querer matar o contratante. Eu acho que acontece tudo ali na hora, Matar, porque você passa tudo, você passa uma listagem, você passa o rider técnico, aí chega na hora, eu juro pra você, eu acho que foi um único evento na vida que eu passei isso, que eu chego lá pra passagem de som, não tinha nada montado, de som. Eu falei, mas, ô fulano de tal, e o som, onde tá? Não, que o pessoal tá chegando. Eu falei, não, você me falou isso há 2 horas atrás. Nossa. Aí te faz atrasar tudo, né? Aí nessa hora, aí eu saio rasgando. Tá, qual que é a solução que a gente tem? Qual que é o telefone do fulano? Eu mesmo vou ligar pra ele. Aí nessas horas comigo não tem conversa. Aí eu eu atropelo a coitada da pessoa. E o menino assim na minha cara, né? Ele vai fazer muito bem na próxima vez. Com certeza, assim. Por quê? Porque eu não posso enrolar a minha vida em função do outro. Eu tenho que ter a solução ali cravada, sem medo de errar, né? Porque eu acho que eu fui aprendendo ao longo desses 15 anos de muita ralação ali na vida CLT, mas que foram estruturantes para mim. Hoje eu chego em qualquer evento, se tiver problema, eu vou resolver na hora. Eu não vou deixar para pedir opinião ou saber se vai custar. Não tem. Para mim não tem negociação. Não tem. Esses dias atrás a gente estava no Crato. Lá no sertão, né? Lá no Crato. E aí eu já tinha falado com o rapaz da organização que a gente precisava do body pack, né? Para o INIR. Chegou lá na hora da passagem de som, tá, vamos passar então você consegue deixar tudo regulado, né? Ele assim, não, mas é porque... Eu falei, você tá me dizendo que não tá aqui ainda. Não, então a gente vai precisar. Ele, mas aqui na cidade eu acho que não vai conseguir. Eu falei, vai. Ah, vai. Vai conseguir sim. E dito e feito, na hora do show, o que tava lá? O body pack passado, tudo ajustado. Mas por quê? Você tem que ser firme naquilo que você acredita. Eu sabia do que eu tava falando. E eu sabia que, pela fala dele, ele tava tentando me enrolar. E você sabe que dá pra fazer. Não, e você sabe quando a pessoa tá te enrolando. Você sabe, você conhece no tom de voz da pessoa quando ela tá te enrolando. Experiência, né? Na parte de obra, o Lucas vai me falar. Quando o cara fala assim, eu tô chegando, você fala, nem saiu ainda. Você tem certeza que o cara nem saiu ainda. Então, assim, tem processos que você vai... não é dom. Eu acho que você desenvolve uma habilidade mais somado ao seu dom que te faz ter segurança de decisão. Então, por exemplo, tem coisas na minha vida que eu já errei, vida pessoal mesmo, que eu falo, cara, eu não posso... Estamos sujeitos. Só que assim, errou uma vez, não vai errar de novo no mesmo lugar, Mônica. Tipo, você tá vendo que a pessoa tá te enrolando, tá tentando te passar a perna, não vai cair nisso de novo. Então, assim, aí pra mim entra aqui a palavra. O modo de pensar tem que ser diferente. Assim, Deus já te deu a graça, já passou pela situação. Você aprendeu com aquilo, transformou o seu modo de pensar. Já transformou. Não vai fazer errado de novo. Tá vendo como que não tá desconectado? Sim. Só que às vezes a gente espera um negócio. Espera alguém vir te dizer o que fazer. Né? Muitas vezes. E espera algo muito grandioso pra ver a graça. Eu vejo toda hora. Toda hora. Eu vejo toda hora. E muitas vezes tá acontecendo e a gente deixa passar, né? Porque a gente acha que não tá no ordinário. Exato. Às vezes você já tem ali
para pra pensar, tudo que você pediu pra Deus, você já tem. Já tô tendo. Já tá aqui. E você tá pensando no futuro e deixando de aproveitar aquilo que você pediu lá atrás. Deixando de ver o agora, assim, então. Por isso que eu acredito muito, e tenho muito como referência São José Maria Escrivá, que vive a graça do agora. A graça está agora, ela está acontecendo aqui. A cada dia basta o seu cuidado. Por exemplo, quando o Lucas me falou do podcast, eu acredito que tem uma graça especial que vai acontecer a partir desse podcast. O que? Não sei. Mas estamos aqui realizando. Mas que vai acontecer. Por quê? Não é em vão. Nada é em vão. Sabe assim, hoje eu tive a oportunidade por conta de... Teve uma graça que eu pedi para Deus, logo que eu comecei a ter uma vida mais estável, financeira, que era assim, Deus, eu quero conhecer alguns lugares do mundo. Eu falava, Deus, por que eu tô pedindo isso? Eu venho de uma família super pobre, assim, Nunca simples. imaginou. Simples, minha mãe é simples, minha mãe tem até a 4ª série, meu pai também. E eu falava, Deus, eu quero conhecer o mundo, quero conhecer alguns lugares do mundo. Ó, Deus, eu quero começar por Portugal, beleza? Foi específica. Foi super específico. Depois, aí o senhor pode ir vendo aí o que eu quero. Mas eu quero conhecer a Itália, eu quero conhecer Roma, eu quero conhecer a Espanha, eu quero conhecer... E aí depois, Deus, acho que aí o que vier vai ser meio que acréscimo, assim. Mas é lucro. esses países eu tenho intenção de conhecer. Então o senhor dá seus pulos aí que eu vou dar os meus. Beleza? Beleza. Aí, como que foi? Aí conheci a Juliana, que é uma grande amiga, querida, a Juvera, psicóloga, foi pelo SEV que eu conheci, ela era do Rio, produtora do Rio, é de São Paulo, e a gente ficou próxima. Juliana foi fazer uma um mestrado em Portugal. Virou e falou assim, Mônica, já que eu tô aqui, agora tá mais fácil de você vir pra cá. Olha Deus. Olha Deus aí, agindo. Vem, você tem onde ficar, você não vai precisar gastar com onde ficar. Vem conhecer pelo menos Lisboa, tal, né? Falei, cara, olhei passagem, cabe no bolso. Dá pra ir. Eu vou. Foi minha primeira viagem, conheci Portugal. Por conta da vida, e não foi assim, eu tinha pretensão de responder e-mail de eventos, mas por causa da graça de falar sim, eu me pedi para às vezes 5 minutos que eu ia aprender a responder e-mail de eventos e começar a passar a fazer eventos. Hoje, cuidando de eventos internacionais, eu já conheci a Espanha, pelo menos um trecho da Espanha, eu já conheci a Itália, alguns lugares, eu já fui no Vaticano 2 vezes, Nossa. Eu já conheci a Alemanha, já até me perdi, tem mais países aí, tem mais países. Que legal. Mas eu fico entendendo, uma coisa que eu pedi lá sem saber, eu não trabalhava ainda com produção. E se você tivesse ficado no CLT, né? Se eu tivesse ficado no CLT, se eu não tivesse dado esse passo de coragem, de entender, é o momento, eu não teria conhecido... Já conheci Londres também, maravilhoso. Lindo. Quem tiver a oportunidade, vá, porque é um lugar bonito. Então, assim... Deus foi dando a graça, assim, de uma forma que eu não esperava. Abundante, né? De abundância, de lugares, meu Deus do céu, assim, lindíssimos, que eu nunca pensei na vida em conhecer e que eu pedi para ele essa graça. Mas eu trabalhei também. Foi atrás. Mas eu fui atrás também. Eu tive que aprender muita coisa, né? Tive que aprender a lidar com muitas situações. Enfim... E aí a coisa foi acontecer. Conheci a França também, gente. Eu vou lá, a cabeça que vai lembrando dos lugares que eu já fui. Mas tudo isso por quê? Porque eu dei um passo de fé. Primeiro, pedindo. Não tem graça sem a gente pedir. Então, eu pedi. Eu trabalhei. Eu fiz a coisa certa. E eu fui reconhecida por isso. E ponto. E não tem nada de errado. E é maravilhoso saber que, assim, através de algo que eu pedi para Deus, mas que eu fiz a minha parte, acontece. E acho que a sensação, né, de estar ali realizando... Meu Deus, a primeira vez que eu entrei no Louvre, eu enlouqueci. Nossa, eu chorava que nem imagino. Criança. No Vaticano nem se fale, né? Você entra naquela basílica, você fala, não tô acreditando. No Natal, no Natal agora, fala, minha mãe, você já foi lá, né, filha? Falei, já, mãe, Filha. 2 vezes. Ela, que legal. Pois que é. lindo. Então, assim, é uma graça que eu pedi, mas eu não sabia como... Eu não tinha noção como. A primeira vez eu fui por conta, tudo. E depois a coisa veio acontecendo de uma forma
que a gente não tem dimensão da graça, mas dá o primeiro passo. É boa, perfeita e agradável. É boa, perfeita e agradável. Muda a tua forma de pensar. Muito. Porque se eu estagnasse também na minha forma de pensar, não, eu sou filha de pessoas muito pobres. Nada vai acontecer na minha vida, porque, né? Fica naquele vitimismo, né? No vitimismo da vida, né? Eu acho que, às vezes, hoje, muitos não, mas muitos jovens caem aqui, falando especificamente de uma geração muito nova, caem nesse comodismo, nesse vitimismo de só reclamar. E a geração do agora, né? Da rede social, que tem tudo ali na mão, tudo muito rápido. Então, mas é um rápido vazio, né? Vazio, e não consegue esperar as coisas acontecerem. E quando acontece é muito rápido, muito vazio, muito raso, né? E que não vê que é possível, sabe? Ou que às vezes desiste muito fácil. Ah, não aconteceu hoje, então não vai acontecer mais. Espera, confia, trabalha, sabe assim? Senão a coisa não vai acontecer. Então, eu acredito nessa relação muito forte, assim, de todas as coisas convergindo, de tudo acontecendo no tempo certo, de tudo que você pede nunca é esquecido. Nunca, nunca, nunca. Né? Então, acho que é isso. Mônica, uma coisa que eu fiquei pensando por aqui, a gente comentou bastante sobre a parte do dom, da vocação, né? Eu queria que você falasse realmente pro nosso público jovem aí, que às vezes está nessa fase de transição, não sabe o que vai fazer da vida. Boa. Eu sempre gosto de comentar que, da minha experiência, quando eu estava lá no terceiro colegial, quando a gente está saindo da escola, eu acho que a escola e a sociedade em si colocam uma pressão muito grande na gente, né? Muito. Nessa fase da vida. E se a gente não tiver cabeça, a gente acaba escolhendo qualquer caminho, né? Então, com toda a sua experiência que você compartilhou com a gente, que conselho que você daria para esse jovem que tem lá seus 17 anos, que não sabe ainda, né? Qual o caminho que vai seguir, que está se sentindo perdido? Uma coisa prática que ele possa ajudar a discernir o talento dele, né? A discernir a vocação que ele tem. Eu acho que hoje uma das coisas muito fáceis que a gente tem à mão é a internet. A internet tem muitos malefícios, mas ela tem muitos benefícios. Hoje em dia não tem desculpa para saber assim, mas eu não sei o que tal profissão faz. Não tem. Antes, para mim, era Barça. Eu sou dessa época ainda. Ia na trabalho na Barça. Biblioteca municipal aqui, que eu não tinha na época. A internet não existia. 25, né? Porque eu já sou formada há 20, mas eu tenho mais 5 anos de faculdade, então 25 para 26 anos já. Então, quer dizer, hoje eu tenho uma facilidade que eu tenho... Antes a gente começou com o Google, mas hoje eu tenho um chat GPT que pode te listar o que você vai aprender com tal profissão. Então, assim, não tenha pressa de decisão e nem pressão familiar, de amigo, de quem quer que seja, ou de religião, né, para decidir o que você gosta de fato para fazer. Gostar não significa que vai ser fácil. Boa. Gostar de alguma coisa. Eu quero ser médico, porque é lindo vestir de branco, ter o estetoscópio aqui. Desculpa, não tem nada de beleza na vida do médico. Não tem. Não tem nada de bonito. Você vê alguém lá às vezes com ferida, né, chega a fraturar. Enfim, não tem nada de bonito. A não ser que você vai escolher uma área estética e olhe lá ainda. Olhe lá. Tem um caminho para chegar na beleza. Tem um caminho. Mas, assim, eu acho que tem formas da gente conhecer. Então, se eu tivesse hoje 17 anos, eu ia listar ali algumas coisas que eu gostasse. Eu ia querer conhecer. E eu não teria pressa de decidir. Eu não tive pressa, eu não tive pressão. Quando eu decidi que eu tinha muita dúvida entre... Vocês vão rir. Arquitetura, eu pensei em engenharia. Se não desse a pontuação para arquitetura, eu ia para engenharia, mas eu acho que eu não ia ter me dado bem. Geografia e história. Olha. Geografia era a minha grande paixão. Eu tive aula com a T, que é uma apaixonada. Essas maravilhosas professoras de Cambuí. Que era geografia, então eu ficava, gente, eu quero fazer geografia. Se não for arquitetura, vai ser geografia ou vai ser história. Que a gente também teve bons professores, foi uma época de ouro. Assim, só professor realmente, né, classe A que eu tive. Então, eu tinha muita dúvida. E aí, eu fui olhando, eu falei, não, acho que a arquitetura tem mais minha cara, porque a arquitetura tem história. Tá tudo ali junto. Então, dei uma olhadinha. Vou ter que entender um pouquinho de geografia para, né, por causa de
terrenos, e aí também relevo, tudo. saber de até localizações do mundo, né? Eu falei, eu acho que arquitetura é uma coisa... E aí escolhi uma faculdade também que tinha um foco muito mais humano do que racional, né? Que estatístico. Porque tem algumas faculdades de arquitetura, onde eu fiz, que é a Unital, ela tende muito mais para humanas. Então, é muito forte a parte de história, a parte de conhecimentos gerais, enfim. E aí, optei por uma faculdade, primeiro por isso, segundo porque daí, na mesma época, vocês pasmem, mas eu perdi um ano de colégio, então não sou tão inteligente assim. Até parece. E aí a Michelle cravou junto comigo o último ano, né? A gente tinha um ano de diferença. Juntas. A gente andou junto no último ano, no terceiro ano, e aí a gente foi no mesmo período fazer faculdade. Então a gente começou e terminou juntas a faculdade. Que legal. E moramos juntas porque ela optou por... E a Michelle fez o quê? Psicologia. Que também é uma área que eu amo a área de humanas. A gente chegou na época de faculdade por fazer juntas, fazer trabalho juntas de arquitetura e psicologia, que tem uma relação muito interessante, mas concluir no raciocínio da tua pergunta. Então, estudaria muito bem as questões da profissão que eu estou escolhendo e teria uma dedicação, mesmo antes de ir, de já começar a estudar. Esse feeling é interessante. É muito legal, porque você vai com uma outra visão. Hoje, por exemplo, quem me fala assim, eu tô começando a arquitetura e tal. Cara, se eu tivesse alguém para perguntar isso, hoje eu falo para as pessoas, entrou, já começa a estagiar, primeira coisa. Começa a estagiar, porque se der ruim, você tem tempo de parar sem chegar no último ano frustrado. Segundo, dedique aí em todos os lugares possíveis. Vá a feiras, vá a congressos. Teve oportunidade? Vai. Vai, conhece. E estude as diferentes áreas da arquitetura. Então, assim, a mesma coisa eu acho para quem está na dúvida ou para quem está aí titubeando, não sei muito bem o que fazer. Procure conhecer. E, às vezes, eu digo para você, às vezes não vai ser nenhuma faculdade. Eu ia comentar isso, porque eu acho que hoje em dia, muitos jovens têm procurado esse outro caminho. Às vezes vai ser um curso técnico. Às vezes vai ser uma formação continuada que você vai ter, que você vai ser um baita profissional. Então, assim, não significa que ter ou não ter faculdade igual sucesso profissional. A única coisa que eu digo, não pare de estudar. Assim, não pare de ler, não pare de querer conhecer. Uma coisa que eu não fui incentivada, mas hoje eu sinto muita falta. Aprenda uma outra língua. Né? Se esforce para aprender. Hoje, para mim, é um parto. Por quê? Porque eu não fui treinada para isso. Mas é possível. Então, mesmo, né, que você esteja aí já nos finais para ir para uma faculdade. Não quero terminar e ir para a faculdade. Vai estudar um inglês, vai fazer um espanhol, vai aprender. E hoje também, não tenho dinheiro, é desculpa. Tudo tá na nossa mão com a internet. Tudo tá na nossa mão. Tudo. Assim, você entra no YouTube, você tem curso básico de inglês, você tem curso básico de espanhol, de chinês, o que você quiser, você aprende com cursos no YouTube. Então, nada é desculpa, sabe? Assim, essa coisa, mas eu não... de novo, eu vim de uma família que não teria condições de me dar uma formação. Mas minha mãe disse uma coisa que me marca muito, assim. A única coisa que eu não quero que meus filhos não tenham é educação. Então, por exemplo, eu estudei numa escola que era privada. Então, assim, 5 anos fora de Cambuí. Então, assim, aluguel, pagar faculdade, alimentação, às vezes tá vindo pra cá. Então, assim, a Michelle no mesmo período e o Magno em Sorocaba, que fazia FATEC, mas tinha todas as despesas que... 3 filhos estudando. Estudando quase que... Ele estava mais no final, quando eu e a Michelle entramos... Mas isso não foi desculpa. E quando a Michelle titubeou de querer parar, porque não estava aguentando, minha mãe falou, agora você começou, agora você vai até o final. A força dela. Seja firme na decisão. Seja firme na decisão. Então, isso me marcou. Então, hoje, eu falo, cara, não tem desculpa. Não tem. Assim, só se você não quiser, mas também não culpe ninguém. Não vem falar que é pai, que é mãe, que é religião, que é Deus, que é... Não vem, porque hoje não tem desculpa. Hoje a gente tem possibilidades de fazer o que a gente quiser, aprender o que a gente quiser com o uso da tecnologia, né? Então, acho que esse caminho... E para quem ainda assim não tem certeza, não consegue nem ter ideia do que fazer,
procura um direcionamento vocacional. Boa. Procure um psicólogo que faça esse trabalho, converse, procure meios, porque às vezes a pessoa está realmente muito perdida. Mas a gente tem meios, né? De se conhecer melhor. Acho que se conhecer é bem importante. É o autoconhecimento. É bem importante. O que você comentou que eu acho legal também é realmente isso. Por exemplo, se eu quero ser engenheiro civil, né, lá com a cidade, procurar conversar com alguém da mesma profissão, né, para entender a realidade que a pessoa vive e se faz sentido na minha vida. Né? Porque às vezes, numa conversa, você vai falar, poxa, faz sentido eu ser engenheiro ou ser arquiteto. Eu tinha uma visão, por exemplo, eu saí da faculdade com uma visão totalmente assim, caramba, e agora? Se eu não abrir escritório? Ai, meu Deus, sabe assim? E não existe um leque. Hoje tem arquiteto que faz só cenografia, arquiteto que trabalha em TV, com cenografia de TV, cenografia de teatro, área comercial, residencial, só interiores. Tem arquiteto que só dá consultoria. É um leque. Tem arquiteto que trabalha só com arquitetura hospitalar. Olha. É muita coisa, muita, assim. E aí, cada área você vai se especializando. Então, é importante conversar com um profissional que também se atualize, porque tem profissional sem vergonha que não se atualiza em nada, né? Fica esperando também. E aí, na minha área, eu posso falar que você olha a casa, do primeiro projeto ao último de vida. É tudo igual. Até os materiais a pessoa tende a usar sempre as mesmas coisas, né? Então, por que não se atualiza? Acha que tá bom daquele jeito. Não, acho que um apaixonado pela profissão, ele tá em constante busca, ele busca coisas diferentes, ele vai se renovar. Então, procure um profissional que se atualiza, para ele também te direcionar da forma certa. Senão vai falar com alguém frustrado e vai desanimar. Vai embora. Vai desanimar mesmo. Possibilidade. Então, eu acho que isso ajuda muito. Então, converse com um profissional, tem dúvida, procura uma orientação vocacional e leia muito sobre a profissão que você está escolhendo. Porque isso vai te direcionar e canalizar muito melhor. Muito melhor. Acho que a margem de erro aí vai diminuir quase que em 100%. Ótima dica. E, Mônica, ainda falando sobre dom e discernimento, eu queria que você colocasse como fazer esse discernimento. Porque a gente viu que são diversos os dons e você fala que você sabe onde você deve agir, onde você deve ficar, onde não. Como fazer esse discernimento? Como que eu sei que não? Como você soube que o seu lugar não era cantando, mas sim ali na produção? Como discernir? Primeiro, sendo muito sincera com você mesma, se fazendo a pergunta. No começo, de novo, assim, sendo muito rasgada, não foi fácil, porque eu olhava para minha história e falava, mas eu sempre fiz. Eu sempre estava naquele lugar ali, né? Aí, por exemplo, no musical, você não tem um solo, aí você fala, poxa vida, canto tão direitinho, né? Na minha visão, né? Canto tão direitinho. Então, assim, acho que se fazer a pergunta sincera, esse realmente é o meu lugar? Essa realmente é a minha vocação? Ou eu tô forçando a barra de ter essa vocação? Sabe assim? Então, acho que se fazer a pergunta sincera é o primeiro passo que você precisa dar. Claro que ter um momento com Deus é bem importante para que ele te conduza também espiritualmente. Se fazer a pergunta sincera de que aquele é o meu lugar ou não e ouvir os sinais. Estar atento aos sinais. Eles sempre vão falar. Porque talvez se eu tivesse só entendido que a minha missão, a minha vocação, meu dom não era cantar, e não tivesse me feito a pergunta sincera, tem outras possibilidades? Tem. Elas existem? Existem. Elas estão na minha frente? Estão na minha frente. Tem gente me perguntando? Tem gente me perguntando. E eu tivesse só me frustrado, talvez hoje eu fosse uma pessoa extremamente ranzinza, extremamente chata. Não que eu não seja, tá, gente? Às vezes eu sou um pouquinho chata. Mas, de olhar e falar, tem gente muito melhor que eu. É a humildade, né? De reconhecer. É reconhecer. Tem gente muito melhor do que eu. Que continuou ao longo dos anos que ainda eu tô vendo os musicais crescendo, que eu não faria metade do que a pessoa tá fazendo, né? Então, esse reconhecimento e saber, esse não é o meu lugar, mas esse outro é. Então, eu tô assumindo esse outro de verdade e fazendo ele acontecer de verdade. E fazendo muito bem.
né, e tentando fazer muito bem o meu lugar, mas assumindo, assim, não, esse é o meu lugar. Várias vezes já teve situações, assim, que a pessoa, não, eu vou perguntar pra alguém, eu falo, não, isso daí eu que decido, isso daqui é desse jeito. Por quê? Assume o teu lugar, mas assume as consequências também, porque se der errado, fui eu que mandei fazer desse jeito. Já aconteceu. Não pense que fez, tá tudo lindo. Tudo é perfeito. Sempre deu certo. Não, já deu coisa errada, já deu ruim. Mas assim, assume também. Isso daí foi eu que mandei, não deu certo. Vamos corrigir. E não vai errar de novo. E não vamos errar de novo, porque eu já sei como que vai fazer e vai dar errado. Então, assim, de assumir também o teu papel, não, isso é meu, isso é a minha vocação. E quando eu assumo, parece que brota as coisas, assim, ó. Às vezes que eu falo, parece que brota gente que te ajuda numas coisas que eu não entendo. Eu falo, nem eu. Mas eu saio escafunchando, eu fico muito atenta aos sinais, assim. As pessoas que aparecem, né? Todo ano tem gente, nossa, com muita capacidade de produção que eu identifico. Eu falo, essa eu não quero perder para o próximo ano. Essa eu quero junto comigo, porque eu quero... ensinar, porque a gente não sabe o tempo nosso aqui nessa vida. Eu não sei. Pode ser que o próximo musical eu não esteja. E aí, quem que eu tô preparando para o meu lugar? Isso é um ponto Entende? essencial, né? Porque mesmo no lugar que você sabe que você tem que estar, que é a sua vocação, que é o seu dom, você também sabe dar um lugar eu já tô pensando lá na frente, assim, eu vou ficar velha, vou envelhecer, né? Todos nós. E assim, quem que assume esse papel depois? Não pode acabar, né? Não pode acabar. Então, eu preciso também gerar, que é essa coisa o profissional que ajuda outros profissionais. Informação, né? De passar o legado, assim. Para quem que eu tô passando o meu legado? Então, eu já entendi que agora eu preciso começar a formar outros. Então, eu fico muito atenta, assim, a quem pode me ajudar, a quem tem jeito. Por exemplo, na produção, eu tenho domínio, eu ajudo na equipe, sei lá, do catering, que é a alimentação. Mas o nome correto dentro de produção de eventos é o catering. Então, tá lá a equipe que vai cuidar da alimentação. Eu preciso estar lá olhando toda hora se fez, se não fez? Não. Eu já tenho alguém que é o meu olhar lá, que vai estar cuidando e que eu confio. Eu só tenho que preparar isso lá na pré-produção, lá quando eu estou no planejamento. Planejou, deu na mão, confia. Sabe o que o Arruc fez comigo lá? Confia. Ela dá conta porque ela conhece. Então, assim, eu preciso formar outros. Eu preciso ter outra... A multiplicação das Mônicas precisa acontecer. Precisa ter outras Mônicas no mundo, por favor. Precisa, porque se a Mônica quebra um pé, quem que faz no lugar dela? Sabe assim? Eu fico pensando nessas coisas. Então, por quê? Porque tem que ser a capacidade da multiplicação também. Não é da moeda enterrada. Isso. Ela precisa multiplicar, ela precisa dar outras. Então, assim, hoje tem uma paixão gigante pelos bastidores. Adoro preparar, adoro fazer. Adoro chegar primeiro, sair por último, ver tudo sendo desmontado. É sensacional a sensação de, assim, dever cumprido. Mas eu preciso também olhar para essa vocação que eu sou chamada de forma clara, objetiva, que ela acontece dentro da arquitetura, clara, objetivo que ela acontece, mas de ter também continuidade. Muito bom. É isso. E pra gente encerrar, que o nosso tempo já tá estourando aqui. Uau! Eu falei. Quando a conversa boa é assim, mano, que o tempo voa. Mas eu quero muito fazer essa pergunta, porque eu vejo que, como eu te disse, eu sou uma grande fã da Ziza, eu amo as músicas dela, eu acompanho o trabalho dela, e no SEV eu me tornei mais fã ainda, porque é um trabalho lindo mesmo que a oficina faz. Não só dela, mas de todos vocês da equipe, oficina. Né? E eu vejo que ela fala muito que você é o braço direito e esquerdo dela, que ela confia muito em você. E eu queria saber como você consegue fazer tantas coisas, como você consegue trabalhar tão bem com ela, sem deixar a arquitetura de lado, fazendo tudo isso que você faz. O que te ajuda a fazer tantas coisas e se organizar? Talvez seja até a mesma ordem, mas o que te faz não surtar? Né? Não se perder no caminho, não fazer nada errado ou ruim. Você faz bem tudo que você faz. Como que isso acontece? É difícil, porque naturalmente eu tenho essa forma de ser mais tranquila, de não surtar. Dificilmente, muito. Eu não imagino você louca. Eu fico brava. Acho que todo mundo percebe quando eu tô brava, quando eu tô mais enérgica. Mas acho que surtar mesmo, não.
Sem surtos, gente. Sem surtos. Mas eu acho que eu fui ajustando minha vida e encontrando meios também que me fazem ter esse equilíbrio. Primeiro, eu tento ter tudo muito bem organizado. Então, até porque é uma das minhas disciplinas dadas dentro da pós. Então, eu tenho tenho que andar ali meio que na linha. Então, você dá um módulo? A disciplina que eu dou, na verdade, 4 aulas sobre organização para nossa área, né? Então, para organizar a vida, enfim, organizar os estudos. Então, eu falo sobre isso. Você já fala sobre organização? Chama Organização na Vida Prática. Legal. Então, é uma disciplina que é dada dentro da pós-graduação Vida e Arte com Sentido. Mas, na minha vida, o que eu tento ser? Muito organizada dentro do que eu me comprometo a fazer. Então, os meus compromissos são profissionais, mas são pessoais também. Então, assim, se eu me comprometo a fazer uma entrega, eu tenho que entregar. Então, eu tenho um comichão enquanto eu não entrego. E para isso eu tenho que organizar, eu tenho que ter uma agenda, eu tenho que ter uma lista de tarefas. Eu não posso confiar só na minha memória. Foi-se o tempo que eu confiava só na minha memória. Não dá. Alguma coisa vai ficar esquecida, Alguma coisa vai passar. Então, assim, como que eu me planejo? É claro que tem um planejamento, por exemplo, com a própria Ziza, que a gente faz anual. Então, esse ano já foi todo planejado desde o meio do ano passado. Então, a gente já começou muita coisa. Então, o ano todo? Ou semestral? O ano todo. Então, muitas datas, por exemplo, de pós-graduação, Travessia, que é um dos cursos que ela ministra, algumas viagens internacionais já estão na agenda desde o meio do ano de 2025. Então, isso para mim é um alívio, porque se eu tenho que planejar, por exemplo, entrou algum projeto para mim, se eu sei que vai bater no meio da obra, eu já vou ou avisar para o meu cliente que eu vou ter um período que eu não vou estar no Brasil ou em alguma viagem que vai demorar 5 dias, 4 dias. Então, eu já sei isso, eu já aviso, né? Então, isso me tira uma carga absurda, né? Então, acho que essa ordem de agenda é um ponto. Eu passei desde... Isso é mais recente, mas o cuidado com o meu corpo, porque eu comecei a sentir um pouco mais... Então, de me exercitar mais, de fazer uma caminhada, de... Não sou a louca da academia, mas sempre que posso, me exercito. Eu acho que ter os meus momentos de pausa que eu não tinha. Isso foi algo que eu descobri agora em 2025. Eu não tinha. Porque a gente vive pro outro e esquece da gente. A pandemia me alertou para isso, porque chegou um momento da pandemia que eu não aguentava mais entrar no Zoom, ouvir mensagem de WhatsApp, que eu falei, eu vou surtar. Você não consegue olhar pra tela mais, né? Juro. Foi o período que logo assim, sei lá, 6 meses, 8 meses depois, eu tirei todas as notificações de som do WhatsApp, porque eu tinha... Sabe quando sobe aquele frio na espinha, assim, ó? O corpo dá sinal, né? Eu falava, gente, calma. Aí eu comecei a tirar notificação, comecei a reduzir... Ainda uso muito o celular porque é o meu dia a dia. Não tem como. Dele, né? Não tem como. Tudo que é mensagem, então passa pelo WhatsApp, acaba que a gente fica muitas horas. Mas, por exemplo, chega um determinado período da noite que eu vou reduzindo até que eu não respondo mais ninguém. Vai ficar por outro dia. Se for urgente, se for morte, é urgente. Se não for, dá para esperar o dia seguinte. Saber a hora de parar. Saber a hora de parar. Eu não sabia. Isso. Eu era incansável. Eu ia respondendo e fazendo. E aí eu comecei a me perguntar por que eu tô fazendo. Precisa ser agora? A pessoa vai estar lendo na hora que você vai estar mandando? Ela vai decidir agora? Não, ela não vai decidir agora. Ela vai decidir amanhã. Ela tem que perguntar para mais outra pessoa. E aí eu comecei a notar que a ansiedade não era minha. Era do outro. E aí cada um tem que tratar a sua ansiedade. Então, assim, eu tô tratando a minha. Isso. Porque é gatilho, né? Começa a ser gatilho. Então, essa foi uma das coisas que eu tomei a decisão. Acho que ver o que me cabe, o que não me cabe mais dentro de alguns processos foi bem importante ano passado, de eu olhar e falar, isso me deu muita tranquilidade de conversar. E por que dá certo com o Aziz ou com os meus processos de arquitetura? Porque eu sei dizer sim e não. Antes eu não sabia. Eu tinha muito medo de magoar as pessoas. Aí eu falava, poxa, mas se eu falar esse não pra Ziza, ela vai ficar chateada comigo. E aí, poxa, ela não vai me querer mais. E aí eu entendi que não. E muito diálogo com ela, assim, principalmente acho que nos 2 últimos anos que a gente passou a falar mais sobre isso, e ela se perceber também, em muitos processos dela também,
Falei, não me cabe mais isso sim me cabe, isso daqui eu não quero largar, porque isso daqui é o meu esteio, assim, é o que me dá segurança, isso daqui eu quero continuar, isso daqui não, isso daqui eu acho que é bacana a gente ter em parceria, isso daqui eu preciso de outra pessoa cuidando. E aí eu fui entendendo, e aí eu vou tendo esse equilíbrio. Por isso que eu não surto. Ordem e equilíbrio. Ordem e equilíbrio. E aí eu comecei a entender que, assim, eu ser firme não significa surto. Se passa um pouquinho, aí eu entro no surto, aí eu paro. Saber a hora de parar. Saber a hora de parar. Na hora que eu sei exatamente quando eu tô irritadiça demais. Eu me reconheço, assim, puta, não tô tendo paciência. Puta, não tô descansando direito. Apesar que, ainda assim, eu sou a pessoa que eu não preciso de muitas horas pra dormir. Não tá certo, tá, gente? Mas é o meu organismo. Então, continue dormindo 8 horas. Mas eu sou do tipo de pessoa que, às vezes, eu quero ler à noite, quero ver um filme. Então, eu acabo dormindo um pouquinho mais tarde. Mas não sou a pessoa que acordo de mau humor porque dormi um pouco. Então, eu sei que eu dormindo 5 horas, 6 no máximo, pra mim é o suficiente. Não me tira do prumo, você não vai me ver de mau humor, não vai me tirar o equilíbrio do dia. Então, por isso que é o meu organismo, eu me reconheço assim. Mas aí, o que me tira? Aí, o excesso, ficar várias noites viradas. Aí eu sei, não, aí vai me dar ruim. Vira patológico. Vira patológico. E aí, esse equilíbrio de todas as coisas, com muita ordem, com a agenda em dia, com os projetos acontecendo, com o meu dia a dia, minha casa em ordem. A casa em ordem. Coisa que eu percebo que eu tô tá desconectada. Se minha mesa tem muito papel, muita coisa, aí eu paro assim. A bagunça de fora, a bagunça dentro, né? Aí eu falo assim, Mônica, tá na hora de organizar essa mesa, porque né, não tá legal. Aí tiro, jogo fora e organizo o meu checklist. Então, eu percebo que a coisa tá descompensada, desconectada, não tá organizada, que eu tô saindo do meu eixo quando eu vejo desordem, aí é o cansaço extremo que vai pra irritação, e aí eu choro. Olha, o seu ponto é o choro. Não, deu o pico do choro, eu tô cansadíssima, eu tô no pico do cansaço. Aí eu falo, agora é hora de descansar, agora tira uma manhã e descansa, porque vai dar ruim. E eu aprendi com o Sev que descanso não é só dormir, né? Você falou, um filme que eu gosto de assistir, um livro que eu gosto de ler. Dar uma caminhada em algum outro lugar. Quando a gente vira mãe, a gente não tem mais tanto tempo de sono. Eu imagino. E o sono, pra mim, sempre foi fundamental. E aí, nessa loucura de maternidade, de não dormir, né? E uma vida que vira outra vida mesmo. Você para e pensa, nossa, eu nunca mais vou descansar. Mas aí você vê que tem outras formas de descanso, né? É saber realinhar ali mesmo, né? As suas expectativas, porque existem outras formas. Você não precisa só dormir. Eu acho que você tocou num ponto que é bem importante, que é essa expectativa que a gente acha que o outro tem em cima do que eu tô fazendo. Né? Então, assim, nem sempre o outro tem expectativa nenhuma. Às vezes você tá só imaginando. É só imaginando. Às vezes a outra pessoa não tá pensando nada de você. Nem bem, nem mal, nem nada. E às vezes a gente cria. Por isso que é importante o diálogo. Aberto, franco, sincero. Porque a nossa mente é uma coisa. Ela cria situações que nem sempre são reais. Poderosíssima, né? Nem sempre são reais. Às vezes é mais o irreal e ilusório do que o real. Então, ter muito cuidado. Porque a gente cria uma expectativa que o outro tá, e às vezes não tá nada. Nada disso. Tem nada disso. Essa coisa mesmo que eu tinha de achar que as pessoas iam ficar... Não tem nada a ver. E se você ficasse nessa neura, você podia... Às vezes podia te perder, né? Eu podia ter pifado e achado uma coisa que não tinha nada a ver. Então, o diálogo aberto, franco, com as pessoas que você convive, com a tua família, isso gera uma paz que, meu Deus... E ter a casa organizada, gente. Isso. E uma coisa que eu gostei muito que você falou é saber dar a vez para outra pessoa, né? Se você conseguiu passar aquilo para alguém e tá seguro que a pessoa tá fazendo, já tira um peso das suas costas também, deixa né? aí. Não preciso fazer tudo. Tem alguém que pode fazer junto comigo ou por mim, né? Vamos dividir as tarefas, fica mais leve. O corpo tem muitos membros. Tem muitos membros. Até Cristo precisou do Cirineu para ajudar a carregar a cruz, né? Imagina nós, Imagina né? a gente. Meros mortais. Meros mortais. Muito bem, Mônica. Acho que era isso que a gente tinha para conversar. Lucas, tem mais alguma coisa? É isso. Tá aqui só, né?
só escutando muitas coisas não falou boas. nada hoje. Sorte, aqui, ó, entrando na mente. Absorvendo. Mônica, e agora? A gente tem em todos os episódios umas perguntas finais que a gente faz para os nossos convidados. Então, para todos a gente faz essa pergunta. Como Deus se faz presente no seu dia a dia? Trazendo o ordinário agora. Na vida, todo momento. Acho que eu repito aqui de novo. Acho que em cada momento, cada coisa que eu faço, para mim, Deus tá ali. Eu acho que eu não tenho assim, eu paro para rezar e aí eu sinto Deus. Não, eu sinto Deus em tudo mesmo, assim. Acho que no ordinário da minha vida mesmo, né? Tudo que eu vou fazer, deu uma coisa, puxa vida, parece que não tá indo. Não, Deus tá aqui, vai, só vai. Então, com medo mesmo. Com medo mesmo. Então, eu sinto exatamente que a graça, ela tá no ordinário da minha vida. O extraordinário, ele vem. Muito bem. E agora a gente tem um jogo de palavras. Eu vou te falar uma palavra e você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Ok. Uma palavra mesmo. Tá. Fé. Vida. Família. Amor. Amor. Pode ser uma frase. Tá. Vamos com palavra. Missão. Uau, essa é difícil. Essa te pegou. Aquilo que me realiza. Nossa Senhora. Consolo. Amigos. Conforto. E agora um versículo bíblico ou uma passagem que você gosta. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito bom. E a gente sabe que você gosta muito de Expectativa música. agora, hein? E a produtora da Zizo vai falar pra gente qual é a música que você mais gosta ou um cantor que você queira indicar pra nossa playlist. Nossa, difícil. Bom, tem que começar com Ziza Fernandes. Pra mim, sempre ela. Gosto demais. Acho que todos os do selo, porque a oficina tem um selo. Tudo que tem Oficina Viva é bom. Não posso deixar de recomendar, mas eu gosto de algumas coisas muito específicas que não é do meio religioso. Eu gosto de Gregory Porter, eu gosto de Shai Maestro, que é gente, muito chique. É um israelita. Ele é de Israel, é um pianista que eu conheci num festival de jazz. Conheci assim, fui num show. Festival de jazz é maravilhoso também. Acho que eu deixaria os dois como recomendação. E música popular brasileira, não deixem de ouvir. Né? Alguma música em específico música que é a sua favorita? Poxa, não tenho música favorita. Não. Ou que você indique pro pessoal ouvir? Então, uma música que você tá ouvindo ultimamente? Todas do Shai são maravilhosas. É instrumental, tá? Ele é instrumental, é pianista. Eu gosto muito, Vamos muito, muito. Ele. Por quê? Porque eu acho que traz uma coisa reflexiva, por mais que seja instrumental, e me descansa. Me descansa muito. Então, eu coloco e deixo. Deixo, assim. Acho que a coisa do instrumental, pra mim, é muito bom nesse sentido, né? Porque é meu descanso, assim. Então, gosto muito. Gosto de algumas coisas de jazz. Depois eu posso montar só uma playlist pra... Combinado. Compartilha com a gente. Pra vocês. Mas, talvez alguma da Ziza. Vamos recomendar uma dela. Tem Coração Errante, que é um álbum maravilhoso, lindo. Que eu já falei, ela sabe disso, que é o meu dos últimos, assim, é o seu preferido? Meu preferido. Eu gosto de Um Pouco Mais de Mim, ó, eu lá atrás. Todo mundo, é sempre do que foi o do DVD, né? Segredos. Segredos, que todo mundo escuta muito, mas eu gosto, mas eu acho que tem uma coisa estruturante do Coração Errante que me pegou. Muito bom. E pra gente encerrar, Lucas, os nossos agradecimentos aos patrocinadores. Agradecer ao pessoal, né, que nos dão esse incentivo. E se a gente está aqui hoje é graças aos nossos patrocinadores, né? Certeza. Então vou citar eles aqui. É a Tutti Frutti, Ering Cambuí, Núcleo Imobiliário, Bar do Peixe Cambuí, Laticínios Cambuiense, Vila Roxa, Praça da Matriz, Fecularia Santo Antônio, Top Cell, Top Car, Juris Contábil Extrema, Juris Contábil Cambuí e o Empório Portão de Cambuí. Empório Portão de Cambuí adoça a vida dos nossos convidados, então um docinho para a família. Adoro, obrigada. Para adoçar vocês. Obrigada. E também deixa aqui, né, mais uma vez, lembro vocês, se você chegou até o fim, primeiro compartilha com algum amigo
que você acha que queira, né, aprender de tudo que a gente conversou hoje. O episódio de hoje dá para ir até para os futuros arquitetos, Com para os certeza. arquitetos. A gente precisava de um episódio disso, né, para colocar o dia a dia, também unir a parte religiosa, profissional. Muito interessante. Não teve nenhum por aqui, eu acho. Os produtores também. Os produtores também. Depois a gente faz um específico de arquitetos. A gente faz mais 5 episódios com a Mônica, um de cada coisa da vida dela. Então, se você gostou também, curta, não esqueça, né, de curtir, aperta aí no botãozinho. E eu particularmente gosto muito quando vocês comentem. Ele é movido a comentários. Eu vejo o rosto da pessoa, eu sei quem que tá escutando a gente, então comentem também, beleza? Muito bem. Muito obrigada aos nossos patrocinadores. E, Mônica, muito obrigada pela sua generosidade, pela sua disponibilidade de vir até nós. Espero que ajude um pouquinho aí, né? Demais. As pessoas que vão estar assistindo e ouvindo. E conte comigo. Obrigada. Para próximos episódios. Próximo especial de Natal. Com certeza, já vamos sonhar. Vamos sonhar. E obrigada a vocês que ficaram com a gente até o final desse episódio. Eu concluo, né, dessa nossa conversa, de tudo isso que a gente falou. Estamos aqui começando mais um ano, né? Então, a gente falou sobre dom, a gente falou sobre vocação. E no início de um ano, a gente sempre gosta de estabelecer metas, né? Pensar o que você vai fazer para aquele ano. Então, que a partir desse episódio, a gente pense a nossa vida, né, para esse ano de 2026. Estabeleça suas metas de acordo com a vocação e o dom que Deus tem para a sua vida, né? Então, no começo a gente falava, será que eu posso escolher uma vocação? A gente concluiu que sim, né? A vontade de Deus passa pela nossa, porque Ele nos deu esse livre-arbítrio. Então, fica essa mensagem, fica esse episódio riquíssimo para quem nos acompanha. E muito obrigada a todos que nos acompanharam, que nos assistiram até aqui. Até o próximo episódio. Até Obrigada, a próxima. Mônica. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.